Eu não sei, eu acho até que esse barulho realmente atrapalha a arbitragem, né? Será que o jogador vai ouvir o apito do árbitro com esse ruído nesta intensidade? Eliabe, Júlio César de Oliveira, que estão aí na arquibancada. Aqui de cima é um barulho terrível, né? Lá embaixo, não sei. Será que vai continuar? Eliabe, Júlio César, o que o juizão tá falando? Olha, Moura, não sei, porque se você tá achando que tá alto aí, você imagina aqui, para quem está na arquibancada, como nós estamos. Lá no campo, não sei, porque eu não cheguei até lá no centro do campo para saber a intensidade desse som. Mas aqui na arquibancada está ensurdecedor. Para trabalhar vai ser aquele caos. O árbitro tá falando alguma coisa. Tá falando alguma coisa também com o representante do jogo. Vamos ver. Mas não há nenhum tipo de movimentação aqui no som. Agora sim. Tá falando baixar, agora. Mandou baixar. Pois é, Eliabe. O árbitro já fez o sinal aqui para o torcedor que comanda o som, pediu para baixar e realmente foi atendido. Porque realmente o barulho estava muito forte. Estava até quase impossível de trabalhar. A gente estava trabalhando gritando no microfone. Agora sim, num som ambiente normal, onde os jogadores com certeza irão receber essa transmissão da torcida nas caixas de som. E aí também poder trabalhar legal o ato da partida, Moura. Tá certo, vai começar, torcedor de Uberaba e de todo o Brasil. Jogo importantíssimo para o Uberaba Esporte Clube. Volta para a segunda divisão, continua na terceira divisão. Dentro de 90 minutos de bola correndo, estaremos sabendo qual será o destino do Colorado de Boulanger Pucci, o centenário Uberaba Esporte Clube. Como acontece em todos os jogos de futebol, 1 minuto de silêncio, homenagem às vítimas da Covid-19, já que estamos chegando a números elevadíssimos. E o Uberaba também continua fazendo muitas vítimas. O Uberaba que tem muitos contaminados e muitas vítimas fatais. Mandar um abraço para meu amigo Cabeça, pro Cabecinha, que estão torcendo pro Uberaba Esporte Clube. Grande Cabeça. Abraço pro Pablo, todos os meninos do Projeto ao Cubo. Pois não? Em Uberaba são 270 vítimas da Covid, vítimas fatais. Vítimas fatais e contaminados um monte, né? Realmente o número é realmente muito grande. Apita o árbitro. Começa, torcedor de Uberaba e de todo o Brasil. Aguenta, coração. É hoje ou nunca. O Uberaba domina a bola já pelo setor direito. Vem para fazer a proteção. Vitinho tocando. Lança pelo meio. Tentou passar. Chega Santa Ritense. Vem para proteger pelo meio. Rafinha recolhe. Levanta Rafinha mais à frente. Para Rodney. Vai Rodney. Adiantou a bola. Chega para fazer o corte. Pro time da União Luziense com o jogador Leandro Salino. Ele recolhe. Vai o experiente Leandro. Ele vai para o campo ofensivo. Jogou para Igor. Igor partiu. Chegou. Deu bote. Corta bem a zaga do Uberaba. A bola volta outra vez pelo setor direito, chega para fazer a proteção, dominando pela lateral direita, recolhe, domina Murilo, ele volta pro Edson sai jogando, toca pelo meio pro Adrian domina, Adrian vem para Murilo outra vez pelo setor direito, passa pela linha que ele vem de gramado, ele volta lá atrás, deixando bola com o Edson recolhe, Edson volta para Rogério protegeu, vem Rogério, domina Rogério, tenta ser jogando, fica na marcação o Paulo Henrique, toca a bola para Edson, vem, dá em cima, tenta conseguir ganhar ali o jogador da União Luziense, tirou o Murilo, manda mais à frente, a bola acaba se perdendo para a lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do União Luziense pelo setor esquerdo. Auto Center Boa Vista, mais completa oficina mecânica da cidade. Super troca de óleo, alinhamentos, pneus e suspensão. Auto Center Boa Vista, Rua Euclides Teles da Silva, 116 do Boa Vista. Sai jogando outra vez pelo meio de campo o time do Uberaba. Querido é o campo ofensivo, mas quem domina é a equipe da União Luziense. Bola enfiada pro comando, correu Paulo Henrique, fez a proteção, a zaga do Uberaba. A bola vai embora e se perde pra linha de fundo. Tiro de meta que o goleiro Diego prepara para
fazer o levantamento. Diego sai jogando com o Rogério. Rogério domina, Rogério volta pelo meio para Rodney. Rodney recolhe, vai embora Rodney, sua vitória interessa ao Uberaba. Domina lá pelo setor esquerdo, Guarujá, passou o Guarujá, arrancou, tem correndo o Jorge da Figueiral pelo comando, bola cruzada, ela passa, corre do outro lado, não alcança Vitinho, a bola se perdeu para a lateral, arremesso manual pelo setor direito, setor esquerdo, que favorece o time da União Luziense. Estava na posição para fazer movimento de bola bem, União Luziense com Vinícius recolhe, levanta, joga a bola pelo meio, vai Márcio, chega na marcação, tirando o time do Uberaba, volta outra bola, tentou Vitinho pelo meio de campo, União Luziense tenta sair jogando, bola enfiada, procura Paulo Henrique pelo comando, chegou o Edson, ganhou, tá aí para Rodney, vem pelo meio de campo, Rodney, ele deixa da direita para Murilo, vai embora Murilo, levantou, jogou no ataque, não tinha ninguém por lá, a bola foi embora, se perdeu para a linha de fundo, é só tiro de meta que favorece a equipe do União Luziense, prepara-se para fazer o movimento de bola, olha a colocação de seus companheiros, o Thales não tem muita pressa, é bom dizer que o empate é bom para a União Luziense e a União Luziense não tem interesse nenhum de botar velocidade no jogo e nem de tempo, né? Tá parado o jogo aí. O que foi, Eliabe Camargo? Pelo jeito o árbitro pediu para olhar a calibragem da bola, viu, Moura? É brincadeira. O árbitro tem um tempo todo para conferir a calibragem da bola e aí começa o jogo, pediu para trocar a bola, agora sim está autorizando a cobrança de lateral para a União Luziense. Bora. Vem Vinícius para fazer o movimento de bola, levantou, jogou da frente, fecha o União Luziense, vem pelo setor esquerdo, dominou, Arilson recolhe, jogou na frente para Vinícius, foi no fundo, bateu cruzado, tira a zaga do Uberaba, outra vez apertando o União Luziense, vai Daniel, vai no fundo, a bola foi desviada, se perdeu, tiro de canto pro time visitante cobrar, Eliabe. É uma vacilada do volante Adrian, acabou costurando, não dominou a bola e acabou perdendo. Escanteio para o time da grande BH, Moura. Vem para fazer cobrança de escanteio, União Luziense, vem cobrar pelo setor esquerdo, prepara para levantar, bola para a área, Uberaba fica recuado, União Luziense vai para o campo ofensivo, vamos chegando a 5 minutos de jogo, preparou para fazer a cobrança, vai partir para a bola, vai levantar Vinícius, vai mandar para o campo ofensivo o Matheus, ele olha a colocação de seus companheiros, preparado, vai autorizar o árbitro, preparou, correu, levantou, bateu, fechadinha, a bola passou, tocou, foi embora, se perdeu para a linha de fundo. Informação, Ismael de Oliveira. Bem nem começou. Aimoré na frente. Aimorés 1, Santa Ritense 0, Moura. Rádio é Santa Colinas FM 99876-1017, o WhatsApp da 7. Você pode participar conosco. Ali vem pelo setor direito, rapidamente dominando bola. O time da União Luziense recolhe pelo meio. Ingro, vai embora Ingro. Levantou, jogou na frente. Vai Daniel. Correu, Daniel ganhou. Penetra perigosamente. Chegou, a zaga dividiu. A bola foi embora. Se perdeu para a linha de fundo. O juiz dá como último toque no jogador da União Luziense. Você ouve a Rádio 7 Colinas. Uma liderança que ninguém discute. Vitrolar, portas e janelas e gás e alumínio é com a Vitrolar. Maior estoque de Uberaba com marcas famosas. Combina na Santa Beatriz 945. Transportadora 7B, empresa uberabense que leva e traz cargas com rapidez, segurança e pontualidade. Transportadora 7B, uma empresa no grupo Eletrotécnica, vem para dominar bola pelo meio de campo, o time do Uberaba descendo, vai para o campo ofensivo, Rode, tocou mal na bola, chega para recuperar a zaga do União Luziense com o Gabriel sai tocando, enfia pelo meio, chega, domina Vinícius, ele volta a bola novamente, mais atrás para Gabriel, sem ter pressa nenhuma, o time do Uberaba não aperta e o União Luziense fica tocando bola, lá no seu setor defensivo, a bola chega agora até Vinícius recolheu, tentou passar, tentou ir para o campo ofensivo, ganhou Vinícius, lança pelo setor intermediário, vem Edson para recolher, Edson vira a bola para Rogério domina, faz o break, faz a proteção, vai embora Rogério, o capitão leva o Uberaba para o campo ofensivo, lançou no setor esquerdo, domina a bola rapidamente, Caxambu, tentou passar, Caxambu desarmou bem, União Luziense volta pelo meio de campo, ele deixa a bola mais atrás agora, chegou para proteger Rafael Leves, aperta Jonathan Figueiral, a bola voltou outra vez pelo meio, tentou ganhar o time,
equipe da União Luziense, domina, joga mais à frente, tentou pelo meio, ali no timbre de corpo, Paulo Henrique, a bola se perdeu para a lateral, é arremesso manual que favorece a equipe do União Luziense, vem para fazer a cobrança pelo setor esquerdo, Vinícius ataca a bola pelo meio de campo, ele lança a bola curtinho, aonde está colocado o Márcio recolhe, vai embora Márcio vira pelo setor direito para Matheus jogando mais à frente, chega para pegar pelo meio, desce o União Luziense, a bola enfiada, saiu Diego para fazer tranquilamente a defesa, Júlio César de Oliveira. Se o Uberaba ficar esperando União Luziense para tentar fazer o gol em contra-ataque, vai ser difícil, né, Júlio? Porque o União Luziense não está disposto a ir para um ataque, não. Ele quer que o tempo passa e permanece o 0-0 que lhe dá a vaga. O Uberaba tem que partir para cima com mais disposição, não, seu Júlio? O Uberaba está respeitando muito a equipe da União Luziense. Tem que ser mais agressivo o time colorado, porque, logicamente, o empate favorecendo a União Luziense vai ser isso. Quem vai esperar é a União Luziense que vai esperar o Uberaba. Então o Uberaba não vai ter contra-ataque tão cedo, a não ser que faça 1-0, 2-0, aí ele vai passar a ter o contra-ataque. Mas por enquanto, quem fica esperando é a União Luziense, que joga em cima do empate que lhe dá o direito de estar no módulo 2. Pois é, a União Luziense fica esperando, e se o Uberaba não for, para ela tá bom desse jeito. Ali vai embora. Tentar o time, o União Luziense, né? Na verdade, é o União, ou a União. Tem que trazer o Décio Bragança aí para resolver essa questão do português aí. Ali vem pelo meio de campo, domina a bola pelo setor esquerdo, vai para o campo ofensivo, o Caxambu pro time do Uberaba Esporte Clube, levantou, jogou na frente, Rafinha domina, vai embora, trabalha pelo setor esquerdo, ainda Rafinha pode tentar fazer o cruzamento, vem Rafinha, deixou de calcanhar, boa bola pro Caxambu, vai no fundo, tentou cruzar, vem na primeira, tira a zaga da União Luziense, outra vez vem pelo meio de campo, brigando o Rogério, ela vem pelo setor intermediário, ganhou o Uberaba, vai, roda e passou, ficou no solo, falta perigosíssima pro Uberaba cobrar, Eliabe. Agora Rodney com velocidade, viu, Moura? Partiu pra cima, mas o meio campista Márcio não permitiu. Fazendo a falta, uma falta que leva perigo contra a meta do goleiro Thales, Moura. Olha, organizando a sua barreira. No momento, 4 jogadores na formação da barreira. Momento bom para o Uberaba Esporte. 0-0, informou Vitor Lá. Portas e janelas. Vamos ver quem vai para cobrança aí, né, Eliabe? Preparado o Uberaba. Prepara-se para fazer a cobrança, Rafinha. É uma falta muito boa para o Uberaba. Pois olha, próxima bola, Caxambu e Rafinha. Tá certo, preparado para fazer a cobrança, preparou Rafinha, correu, colocou, a bola foi embora, se perdeu para a linha de fundo, muito longe do gol. Bateu muito mal o Rafinha, essa falta era muito boa, ele jogou lá na Avenida Leopoldina, Eliabe. É verdade, pegou muito embaixo da bola, Moura, e aí, sem direção e muito alta a bola. Tranquilidade para o arqueiro Thales. 0-0, informou Loja Mataus, fabricadas em Uberaba. Ali vai para o campo ofensivo, tentando a União Luziense, pelo setor esquerdo, ganhou, levantou, jogou para pelo meio, chega, mete o peito na bola, tira bem o jogador que é o Edson, ele toca pelo meio, vem Rafinha jogou pro Rodney, enfiou na frente, chega para fazer o corte de qualquer forma, Rafael Lemes, volta outra vez pelo meio, União Luziense domina, protege bem Márcio recolhe, vai embora Márcio lançou pro Daniel domina, vem Daniel levanta pelo setor esquerdo para Vinícius, vai embora Vinícius vai na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, levantou, tentou no segundo pau, correu, vai embora Ingro, tenta dominar pelo União, domina ainda Ingro recolheu, passou pelo primeiro, foi derrubado, falta pro time de Santa Luzia fazer a cobrança, Eliabe Camargo. Caxambu não quis dar muito espaço, Moura, tentou por cima, mas acabou pegando por baixo, uma falta, um escanteio mais curto para o time da União Luziense. Preocupa a defensiva do Uberaba Esporte. Diego armando a sua barreira. 0-0 no placar, Moura. E o juiz vem aqui, chama a atenção do representante, aponta ali para a arquibancada, não está gostando de alguma coisa que ele viu aqui na arquibancada, né?
Exatamente, Moura. O que ele viu foi o seguinte, ouviu na verdade, né? Foi o pessoal da União Luziense que está à sua esquerda, aqui abaixo das cabines de rádio, contestou a não marcação de uma falta. E por isso o árbitro veio aqui e pediu para que o representante da federação fique de olho e é para tirar aqui do estádio. Eu acho que tem esse direito. Quem está aqui na arquibancada, eu acho que pode se manifestar da forma que quiser. Não sei, né? Deixa pra lá, tá tão mudadas, as coisas estão tão mudadas que a gente não sabe mais o que é certo e o que não é certo. Mas reclamar aqui da arquibancada, muito poucas pessoas, é bem verdade, dirigentes da União Luziense, e o árbitro vir cá a divertir, eu acho que não é pra tanto não. Sai jogando o Uberaba, dominando pelo meio o Adrian volta a bola, deixa com o Edson, vem Edson, sai jogando, lançando pelo setor direito pro Murilo passa pela linha que ele vê de gramado, vai embora Murilo, tem descendo o Vitinho pela direita, ainda Murilo, pede que o Vitinho chega, tentou no Jonathan Figueiral, vai lá o Jonathan, tentou passar, vem Vitinho, e o árbitro marca a falta favorecendo o time da União Luziense. Atenção, torcedor, transportadora 7B vai preso, a Berce que leva e traz cargas para todos os pontos do Brasil. Informa para você. Tempo de jogo no primeiro tempo no Uberabão. Gravados pelo meu cronômetro, 13 minutos jogados da etapa inicial. Estão lá no placar da Super Casa, materiais para construção. Uberaba 0, União Luziense também 0. Campeonato Mineiro da terceira divisão, 11 minutos jogado na cidade de Ubá. Aimoré 1, Santa Ritense 0. Moura, conosco, transmitindo através do Facebook, a comunidade Bela Vista, lá do Espírito Santo, é o João Paulo, na nossa transmissão, Moura. Boa tarde, Moura Miranda. Abraço. Da Rádio 7 Colina, toda a equipe. Eu espero que Deus ajude, que você grita aí pra nós, pelo menos 3, explode o coração. Se não der, pelo menos boa sorte pra Uberaba, pra vocês todos da 7. Obrigado. A seleção do rádio Cajuca. Olha o União Luziense fechando, vem pelo meio de campo, preparou, pode bater para gol, correu, Márcio, chutou, a bola prensou, vai se perdendo pela linha de fundo. Escanteio que favorece o time de Santa Luzia. Vamos caminhando para 15 minutos do primeiro tempo, 0-0 no Uberabão. Placar que interessa a União Luziense, placar que não interessa ao Uberaba Esporte Clube. Vem o União Luziense para fazer cobrança de escanteio sem pressa alguma, né? O Vinícius, que é lateral esquerdo, vai lá para a ponta direita para cobrar o escanteio. Ele ajeita carinhosamente, a bola vai levantar, vai jogar para a área. O time da União Luziense se projeta um pouco mais. O Uberaba fica recuado, preparado, vai para a bola. Vinícius partiu, levantou, subiu, Paulo Henrique chegou, tentou finalizar, a bola bateu, voltou do outro lado, outra vez Vinícius, ele domina, cruza novamente, jogou para a área, vem Paulo Henrique, tocou de cabeça, a bola vai embora, se perdeu para a linha de fundo. 15 minutos, primeiro tempo. Júlio César de Oliveira, tá gostando do jogo, seu Júlio? Olha, Moura, tô gostando, né? Tô gostando do jogo sim, mas eu queria o Uberaba um pouco mais ofensivo, né? Agredindo um pouco mais o setor defensivo da União Luziense. Eu vejo o Uberaba um pouco tímido ainda no jogo, mas ou seja, passado esses 15 minutos, vamos ver se o Uberaba se solta um pouco mais, porque tem que buscar a vitória, então tem que ser mais agressivo, não pode respeitar tanto a equipe da União Luziense. É aquela história de sangue no olho, faca nos dentes, né? Coração no ponto da chuteira. A gente não tá vendo, o Uberaba tá jogando ali, tranquilamente, não tá, é como se fosse um jogo normal. Por enquanto, até agora é isso, um jogo normal.
ali domina Vitinho, vai embora Vitinho, tentando pelo setor direito, vai Vitinho recolhe, volta um pouco mais atrás, deixou pelo meio com o Adrian, ele recolhe para Rodney outra vez, mais à frente, jogou pro Murilo, tentou passar, a bola se perdeu pra lateral, arremesso manual que favorece o time da Luziense. Madeireira do Martim, a Campos Sales 405 no bairro Abadia. A partir de segunda-feira, o Caixa d'Água tá de novo de onde ele nunca deveria saído, de dentro de uma madeireira. Auto Center Boa Vista, a mais completa oficina mecânica da cidade, lá da Euclides Teles da Silva 116, no bairro Boa Vista. Olha o União Luziense descendo, chegou batendo de qualquer forma, encheu o pé, o camisa número 10, o Ingro, mas a bola foi longe, muito longe. Finalizando, mas até agora o time da União Luziense, o Uberaba praticamente não finalizou. O União Luziense já foi umas 4 ou 5 vezes lá próximo ao gol do Diego, finalizando pro lado do goleiro do Uberaba. O Uberaba tenta ir para o campo ofensivo, chega para dominar pelo setor direito, Murilo levantou, tentou Vitinho, vai Vitinho, chegou primeiro para fazer o corte à zaga da equipe da União Luziense, tirou Gabriel, a bola se perdeu para lateral, vem Murilo para fazer a cobrança, preparando o Murilo para movimentar, ele olha a colocação de seus companheiros, levantou para Vitinho recolhe, tenta voltar outra vez para Murilo, tirou a zaga, sai jogando o time da Luziense, vem pelo meio de campo tentando fazer a proteção, ganhou bem Márcio recolhe, pode até deixar para o goleiro, preferiu sair jogando com Rafael Lemes, ele dá um chutão, manda para frente, corre Igor lá pelo meio de campo, chegou o Igor, ele domina, faz bem a proteção, toca curtinho, tem pelo meio Leandro Salino correndo, virou o jogo, tentou pelo setor esquerdo para Daniel, vai Daniel, domina Daniel prendeu a bola, correu, tentou cruzar para Paulo Henrique, se virar é perigo, tentou Paulo Henrique, patilhou, escorregou, voltou Leandro Salino, pênalti, derrubado Leandro Salino. O árbitro em cima do lance apontou para a marca local, da marca de 18 minutos do primeiro tempo. Penalidade máxima contra o Uberaba Esporte Clube. Eliabe Camargo. A penalidade existiu, amor. Caxambu acabou fazendo falta por baixo, errou o tempo de bola, depois tentou recuperar. Penalidade corretíssima, marcado pelo árbitro da partida. Próxima bola, Paulo Henrique, camisa 9, prepara para fazer a cobrança, Moura. Paulo Henrique, camisa número 9, vem para a cobrança da penalidade máxima. O time do Uberaba muito lento, muito conformado, né? Não é isso que nem eu, nem a diretoria, nem a torcida esperava. Aquele time, faca nos dentes, até agora não apareceu. E está numa situação difícil. Vamos lá, Diego. Torcida acreditando em você, Diego. Vamos fazer a defesa. Preparado o Paulo Henrique. Ele não toma muita distância. Vai partir para a bola. Paulo Henrique vai partir. Preparou, correu, bateu. Gol! Gol! União Luziense. Paulo Henrique, camisa número 9, cobrando penalidade máxima. Nem distância ele tomou. 2 passinhos para trás, meteu a bola lá no ângulo superior esquerdo do Diego, abrindo o placar do Uberabão. Agora 1 para Luziense, 0 para o Uberaba, 20 do primeiro tempo, Eliabe. Não teve muitas dificuldades, Moura. Canto esquerdo do goleiro Diego, que até foi na bola, mas a bola a certa altura, nada pôde fazer o arqueiro do Colorado. Agora a União Luziense na frente, 1-0, informou o Premax Tintas. Dê um look novo em sua casa, Moura. Se já estava difícil, fica muito mais difícil agora. Uberaba vai ter que tirar um coelho da cartola, um zebu da cartola, se quiser subir para a segunda divisão. 1
1-0 para União Luziense. Vai para Uberaba, tenta acertar, vem Vitinho pelo setor direito, não domina a bola, ela se perde para lateral, arremesso manual, vem para fazer a cobrança de arremesso. O time da União Luziense vai cobrar pelo setor esquerdo. Vinícius, preparou Vinícius levantou, vai Paulo Henrique, autor do gol até agora, chega para tirar Rogério, a bola ganha o turno, não ganha distância, chega, mete a cabeça, ganhou, Gabriel volta, vem pelo meio de campo, tentou pegar o time do Uberaba, tentando ir para o campo ofensivo, subiu para fazer o corte, a zaga da União Luziense, vai para o campo ofensivo rapidamente, descendo pelo setor direito, desce Ingro correu, fechou pela direita, chega para fazer a proteção, Caxambu, tirou Caxambu, ele lança a bola curtinha lá pelo meio, aonde está colocado o Vitinho, ganhou, tanto passar, volta pelo meio, aonde está pelo setor intermediário, Rodney, o juiz paralisa, marca uma falta que favorece a equipe do Uberaba pelo meio de campo, já foi cobrada pelo Rogério levanta, lança pelo setor de lateral direita, vai embora Murilo, pediu para encostar o Vitinho voltou para Murilo toca pelo meio de campo, aonde está colocado o Matheus Guarujá, dominou, tentou passar o Rafinha, o juiz marcou a falta, não foi cobrado, errou o passe, o time do Uberaba ganhou, rapidamente vai para o campo ofensivo, a União Luziense, bola enfiada, antecipa-se agora, para ganhar Rogério para Rodney, vai embora, Rogério levanta, é o Vitinho que vem pelo meio, vai embora Vitinho passou pelo primeiro, tentou passar, calçado por trás, o árbitro paralisa e marca a ponta, Liabe. O Leandro Salino, Vitinho engatou a primeira, a segunda, a terceira marcha, quando foi passar a quarta marcha, Leandro Salino marcou falta, próxima bola, Caxambu, é um pouco pra frente da onde ele fez aquele golaço contra o Poços, Moura. Será que vem outro golaço, Moura? Tomara, né? Tá precisando do Uberaba Esporte Clube. E olha, o Vitinho é o único que tá ligado, viu? É o único que tá querendo o jogo. Ali preparado o Caxambu para fazer cobrança de falta, preparado o Caxambu. 4 homens da formação da parede humana. Será que o Caxambu cobra todas bem? Ou aquele dia foi um acidente de percurso? Vamos tirar a prova agora. Preparado o Caxambu. Vai partir Caxambu de pé esquerdo. Fica lá o goleiro Thales protegendo o seu canto direito. Preparou. Vai partir pra bola. Caxambu caprichou. Preferiu levantar. Jogou pra área. Subiu. Tirou a zaga. Voltou outra vez. Não bateu direto. Aquele dia estava mais longe. Ele bateu direto. Hoje ele preferiu bater cruzado. Jogando pra área. Vem o Uberaba dominando. Vem pelo setor esquerdo. Caxambu de pé esquerdo. Gordeu tentou pegar. Não pegou. A bola não chegou lá na frente do Figueiral, ficou reclamando o Figueiral com razão, ali tenta ir pro campo ofensivo, olha o time da União Luziense, chegou, tentou tirar, tira de qualquer forma pelo meio, Edson, voltou outra vez pelo setor intermediário, bola com o Adrian recolhe, tem Vitinho pedindo da bola, muito o Adrian, quebra o ritmo do jogo, deixa a bola agora sim com o Vitinho vem pelo meio, vai embora Vitinho, abriu para Murilo domina, tem Figueiral pelo comando no ataque, prendeu, retrocedeu, voltou mais atrás pro Rafinha, vai embora Rafinha joga na frente, joga de presente pro time da União Luziense, que domina com o Igor, ele partiu pro campo ofensivo, vai para Igor, lança a bola com Paulo Henrique rapidamente com o Vinícius, vai pelo setor esquerdo sem qualquer pressa, toca a bola curtinha pelo meio, Arilson para Paulo Henrique, vem embora Paulo Henrique, passeando, jogando na frente, o Uberaba fica olhando o time da União Luziense, vai pro campo ofensivo, desarmou a zaga, volta Vitinho, tentou Vitinho, perdeu a bola, ali correu o Igor, levantou Paulo Henrique, não foi, saiu da aberta o goleiro para fazer tranquilamente a defesa. Atenção, torcedor, Vitrolar portas e janelas informa para você, tempo de jogo no primeiro tempo do Uberabão. Gravados pelo meu cronômetro, 25 minutos jogados do primeiro tempo. Está lá no placar do Cebola Restaurante, o melhor almoço de Uberaba. Uberaba 0, União Luziense 1. Campeonato Mineiro da terceira divisão permanece na cidade de Ubá. Aimoré 1, Santa Ritense 0. 17 horas no Maracanã. Tem decisão de Libertadores, Palmeiras e Santos. Quero dizer a todos do 7 nos esportes, eu, Milo Sabino, apaixonado que sou com o meu Colorado. Estamos aqui no Jockey Park, atentos, escutando as 7 Colinas com a roda de amigos, escutando pela internet, na Radiosnet, da 101, né? A seleção do rádio esportivo.
sofrendo com o Uberaba Esporte Clube aqui no Uberabão. Júlio César de Oliveira, 26 minutos do primeiro tempo, nem um chutinho no gol, seu Júlio, nem um chutinho no gol, seu Júlio. Moura, 26 minutos do primeiro tempo, como você está dizendo. Pro Uberaba que precisa da vitória, e até agora o atacante não pegou na bola, não tocou na bola, aí é inadmissível. Vai querer chegar ao gol como? A bola tem que chegar no Figueiral, porque senão vai ser difícil. E olha o União Luziense. Olha o passe que o Uberaba erra ali no meio de campo. Cara, sozinho erra o passe. Ali vem pelo meio de campo fazendo o domínio Arilson. Arilson levantou, jogou pro Vinícius, entrou na área, vem por baixo. Nossa senhora. Vamos botar entrada dessa aí. Juizão mete na cal de novo, hein? Chegou, veio por baixo, a bola saiu pra lateral e agora o juiz não quer jogo, né? Para o jogo de novo, vai dar o quê? Vai dar agora tempo para hidratação. 1-0, vai vencendo a União Luziense, Júlio César de Oliveira. Muito bem, agora então até com mais tempinho, né? A situação do Uberaba é essa. O Uberaba começou essa partida muito tímido, os jogadores não partindo para cima da equipe da União Luziense como a gente esperava. A gente esperava o Uberaba Esporte Clube indo para cima, com vontade, com força. Moura, eu posso até estar enganado, mas o Uberaba cometeu uma falta no jogo que foi a do pênalti. Olha só. Então como que o Uberaba vai tomar essa bola lá no campo defensivo da equipe da União Luziense? Tem que chegar, tem que apertar, tem que marcar pressão a equipe da União Luziense no seu campo. Caso contrário, porque a União Luziense vai ficar tocando a bola no seu campo defensivo de um lado para o outro, esperando o Uberaba. O Uberaba tem que tomar a iniciativa do jogo. Se ele não tiver a iniciativa, vai ficar difícil. O Figueiral, a gente até, luta tanto para que o menino da cidade tenha apoio, e aí quando tem apoio, não aparece no jogo. Eles tentam tocar a bola pela direita, ele está na esquerda, tenta tocar na esquerda, ele está na direita. Então, ou seja, nunca está onde a bola vai chegar. A bola tem que chegar nos pés dele para ele girar, fazer o pivô, Essa é a função ali daquele atacante naquela posição. Agora, tá difícil pro Uberaba, porque o Uberaba não cria oportunidades de gol. Não cria como furar o bloqueio defensivo da equipe da União Luziense. E a União Luziense vai fazendo isso, vai deixando o tempo passar e já vamos chegar aí a 30 minutos e ainda tá vencendo por 1-0, Moura. É verdade. Agora o Figueiral, coitado, ele não tem culpa nenhuma, né? Que os caras erram de passe no meio de campo. A bola não chega lá na grande área, nas imediações, não chega no pé do Figueiral. É muito difícil. Até agora, 30 minutos corridos, o time do União Luziense atacou mais, chutou mais para gol, criou mais oportunidades e fez um gol. E o Uberaba nada. O Uberaba não corre, não briga, fica ali acomodadão, não tem esse negócio com o coração na ponta do... Não tem. Tá acomodadão, errando passes e mais passes. Nem falta faz, A única falta que fez foi no pênalti. Vamos ver, tomara que muda. Ali uma falta para o Uberaba, prepara-se para fazer a cobrança. Vai levantar pelo setor direito, vai partir para a bola o Caxambu. 1-0 para a União Luziense. Vamos passando na marca de 30 minutos corridos deste primeiro tempo aqui no Uberabão. O Uberaba precisa vencer o jogo. O time desce todo agora para o campo de ataque. Preparou o Caxambu, partiu, levantou, saiu tranquilamente o goleiro para fazer a defesa. Agora bateu direto pro gol. Sem força alguma, o goleiro saiu e fez tranquilamente a defesa. Transportadora 7B, empresa uberabense que leva e traz cargas com rapidez, segurança e pontualidade. Premax Tintas está construindo, reformando. Tintas é com a Premax Tintas. Auto Center Boa Vista, a mais completa oficina mecânica da cidade, lá na rua Euclides Teles da Silva 116, a melhor troca de óleo de Uberaba. Ali sai jogando a Santa Ritense, vem pelo setor direito, dominando, partindo para o campo ofensivo. Matheus, vai Matheus
Matheus volta a bola com o Ingro recolhe, deixa um pouco mais atrás, onde está colocado o Márcio volta outra vez pelo meio de campo, joga curtinho para Leandro Salino, dominou, Leandro Salino vai para o campo ofensivo, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Ipatinga, ele vai tocando bola, lança pelo meio para Márcio voltou um pouco mais atrás, vem Rafael Lemes, levantou, procurou Vinícius, pelo setor esquerdo, vai Vinícius, domina a bola vai embora e se perde pela linha de fundo, é só tiro de meta que favorece a equipe do Uberaba. Pois não. Nessa parada técnica, o que a gente observou, o técnico conversou bastante com os jogadores do meio campo e também chamou a atenção dos 3 atacantes, Vitinho, Matheus Guarujá e Jonathan Figueiral. E aí, vamos ver se vai surgir efeito essa chamada do técnico Catanossi, Moura. O meio de campo tem que pegar essa bola também, tem que alimentar, tem que criar, tem que fazer alguma coisa, né? Ali vem pelo setor direito, dominando o Murilo volta a bola, erra o passe de novo, o Adria não acertou o passe, levanta a bola agora o time da União Luziense, olha o Paulo Henrique, dividiu com o Diego, foi lá, se complicou, saiu fora da área o Diego, trombou com o jogador da União Luziense, vem pelo meio de campo o Adria rapidamente, nossa senhora, o Adria deve estar com a chuteira calçado no pé errado, né? Os passes dele vão direção totalmente diferente. Ali fechando o Murilo, cruzou, levantou, tentou pegar Guarujá lá pelo setor esquerdo. Matheus Guarujá não pega e a bola se perdeu. Para lateral, um arremesso manual. Espetaria e costelaria Minha Véia. Aquela cerveja de seu paladar estupidamente gelado. Espetinhos, costela no bafo, jantinha, cardápio variado, feijoada aos sábados, domingos e feriados. Aberto de segunda a sexta, das 16 às 0 hora. Fins de semana a partir das 10 horas. Alexandre Barbosa, 1229, na Mercedes. Espetaria e costelaria Minha Véia. Ali uma falta para o Uberaba, cobrada pelo setor esquerdo. 1-0 para a União Luziense. Vamos caminhando para a marca de 35 do primeiro tempo. Preparado para fazer levantamento de bola o time do Uberaba. Vem Rafinha, vai jogar para a área. Quem sabe o Uberaba faz um gol aí para empatar o jogo e para animar. Preparou Rafinha, vai levantar, vai jogar, bola pra área, vai Rafinha, partiu de pé direito, levantou, jogou da cabeça do Paulo Henrique, que tirou o atacante do time da União Luziense, volta outra vez pelo meio, joga na frente, chega pra recuperar Paulo Henrique, lançou na frente, olha a bola pra Daniel, saiu o goleiro, vai embora, vai ser expulso. Ou vai levar o cartão amarelo? É amarelo ou vermelho pro goleiro Diego do Uberaba? Vamos ver. E o Daniel, vermelho. Foi expulso o goleiro do Uberaba Esporte Clube. No contragolpe, Daniel ia livre, o Diego saiu, veio no meio do campo, derrubou o atacante da União Luziense. O árbitro marcou a falta e expulsou o goleiro do Uberaba Esporte Clube, Eliabe Camargo. Olha, Moura, é o último homem, mas é um lance interpretativo. A gente já acompanhou várias situações de TV. Ele era o último homem, mas o jogador não estava em direção ao gol. Portanto, cartão vermelho para o goleiro do Uberaba. Estava em direção ao gol. Olha a direção do lance, Moura. Olha a direção do lance. Não vamos discutir, dá a sua opinião e vamos. Tá bom. Então, o jogador foi expulso. Guilherme prepara para fazer a sua estreia com a camisa do Uberaba Esporte. Vamos ver quem sai de linha do Uberaba Esporte. Tá certo. Tá lá, foi expulso o Diego, vai embora. Era o último homem, o jogador Daniel ia, no meu entendimento, direção ao gol. Tanto é que, se o Diego não sai e faz a falta, provavelmente ele faria o segundo gol. E aí o árbitro mostrou o cartão vermelho. Tá certo. Guilherme Sena, o que você achou do lance, Guilherme? Muito boa tarde pra você, Moura. Muito boa tarde pra você, ouvintes das Sete Colinas. Olha, o jogador ia tirar do goleiro, ia sair pelo setor direito pra colocar a bola no gol. Tinha zagueiros do Uberaba no lance? Tinham, mas não dá pra saber se eles conseguiriam interceptar a bola. O fato, Moura, não é nem expulsão. O time do Uberaba não joga bola.
tomou um contragolpe e aí tá brincando com a sorte. Tá certo. Quem saiu então confirmando a substituição do time do Uberaba, Eliabe? Foi sacrificado, amor. Injustamente saiu o camisa 9, Jonathan Figueiral, para a entrada do goleiro. O segundo goleiro, o Guilherme. Guilherme já em campo, Moura. Tá certo. E aí aquela história, né? A gente vai entender como. Deixa a cobrança de falta para a União Luziense, bateu na parede humana. O Uberaba precisa ganhar o jogo. O Uberaba só a vitória interessa. Catanossi, pelo amor de Deus, Catanossi. Você vai tirar o seu centroavante, você vai ganhar jogo como? Aí não dá para entender, né? Aí não dá para entender. O time só a vitória interessa. Tira o lateral direito, tira mais um back, tira quem quer que seja, tira o Adria que não tá jogando nada. Aí, tá tirando porque é mais fácil tirar o menino Diego Figueiral, o Jonathan Figueiral? Não dá pra entender, né? Ali está Uberaba, vai embora Vitinho, foi derrubado Vitinho e o juiz já notava posição irregular, deu um braço do atacante do Uberaba, Eliabe. Na verdade, Moura, foi levando com muita velocidade o garoto Vitinho, mas ele teve a infelicidade que a bola acabou tocando na mão do atacante, e aí o auxiliar número 1 acabou marcando essa infração. Vence o time da União Luziense por 1-0, oferecimento de Super Casa e Materiais de Construção, do cimento ao acabamento. Tá certo. Júlio César de Oliveira, o time precisa ganhar, seu Júlio, mas tem que pôr um goleiro, tira o centroavante. É por aí, seu Júlio? Não, lógico que não é por aí. Eu acabei de fazer essa observação aqui com o companheiro Eliabe Camargo. Sabe, se precisa ganhar o jogo, tira o jogador de meio campo, né? Tira um lateral, coloca o jogador de meio campo para a lateral e deixa o atacante. Ele precisa de homem de área. Agora tem aqui Vitinho de um lado 1,5 m, o outro 1,5 m, e bola alçada para a área. Sabe quando eles vão fazer gol de cabeça? Nunca. Então, lógico que o Catanossi está errado. Isso na minha concepção. Pode dar certo? Pode. Mas na minha concepção tá tudo errado. Ele tinha que ter tirado um jogador de meio campo, um lateral. Feito isso, o jogador de meio campo vem para lateral. E agora vamos ver o que dá. O Uberaba fez 2 faltas no jogo. Uma foi pênalti e a outra o goleiro foi expulso. E tem uma falta a favor agora. Vamos ver se acerta o gol. Pelo menos acerta o gol nessa cobrança de falta. Vem outra vez Caxambu. É uma falta frontal. É de uma boa posição, sim. É uma boa oportunidade para empatar o jogo. Prepara-se para fazer a cobrança. Caxambu prepara-se, vai cobrar, vem pelo setor esquerdo, vamos caminhando para a marca de 39 minutos do primeiro tempo, preparado, vai Caxambu, colocou, pegou na parede humana, vai o goleiro Teles, saiu, dividiu, pegou, largou, o juiz mandou prosseguir, tira a zaga da União Luziense, tentando contra-golpe a União Luziense, vem pelo meio de campo, tenta ganhar Rafinha pro time do Uberaba, vem Rafinha lançou pelo setor direito, vem Vitinho, dominou Vitinho, vai embora Vitinho vai no fundo, tentou passar Vitinho tenta a finta novamente, jogou, pegou na zaga, vai se perdendo para a linha de fundo, é só tiro de meta que favorece a equipe do União Luziense. Cebola Restaurante, o melhor almoço de Uberaba. A Leopoldino de Oliveira, 19h20. Cebola tem algo para satisfazer você. Vem para fazer o levantamento, o goleiro aproveita para cair, vai ganhar mais algum tempo. Atenção, torcedor. Premax Tintas informa para você, tempo de jogo no primeiro tempo do Uberaba. Gravados pelo meu cronômetro, 40 minutos jogados da etapa inicial, 40 jogados, 5 por jogar do tempo regulamentar. Está lá no placar da Transportadora 7B, 1 para a União Luziense, 0 para o Uberaba. Olha, permanece na cidade Ubá, Aimoré 1, Santa Ritense 0. Resultados de momento: Aimoré 1, Santa Ritense 0, União Luziense 1, Uberaba 0. Aimoré chegando a 13,
União Luziense a 12 pontos, são as equipes que estão aí praticamente se garantindo para a próxima fase. Mora no internauta aqui conosco, o Wesley, lá de Cuiabá, tá na sintonia, o João Vicente também, o Gilson do bairro Fabrício, o Edson José de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, o Lélio Cipriano e o Magela Ribeiro, todos ligados conosco pela internet, ouvindo a 7 Mourão. Seleção do Rádio Esportivo, 7 Colinas, Moura Miranda. Nas 7 Colinas, sofrendo com o Uberaba Esporte Clube. Será que esse sofrimento acaba quando, hein? Será que acaba hoje? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu vou te contar, ele merece. Acho que joguei pedra na cruz. Ali, vai embora, tentando pelo meio de campo, vai Rafinha abriu do setor direito agora para Murilo, e o juiz parou para marcar uma falta. Jogador do Uberaba está sentindo, está se contorcendo, cartão amarelo pro camisa 4, Gabriel, do time da Luziense, Eliabe. É verdade, Moura, talvez você não vai lembrar, mas esse Gabriel já jogou no Uberaba Esporte, Moura. Aquela derrota amarga aqui no estádio Uberabão para 4-3 para Nacional de Muriaé. Os 4 gols do Nacional de Muriaé, Moura, 3 com contribuição do Gabriel. Não guarda boas lembranças do torcedor. E agora defende as cores do União Luziense. Uma falta que vem Caxambu na batida, Moura. De novo Caxambu, só bate ele. Vamos ver agora, Caxambu. Faz igual você fez naquele jogo lá contra o Poços de Caldas. Vamos ver. Capricha, Caxambu. Vamos lá, 42 corridos já da etapa inicial. Preparou o Caxambu, levantou, chegou o zagueirão, meteu pra cabeça, jogou pra linha de fundo. Primeiro escanteio pro Uberaba. Uberaba ainda não chutou lá nos 3 paus, mas já agora ganha um escanteio pelo setor direito. Primeiro que ele consegue no jogo. Vem para fazer a cobrança, vai levantar a bola, vai jogar para a área Uberaba, pensando a União Luziense por um tempo a 0, preparou, vai partiu, levantou, bateu fechadinha, tirou a zaga, volta outra vez a bola pelo meio, vai lá Matheus Guarujá para pegar lá pelo setor esquerdo. Agora sim, todo o time da União Luziense recuado, Matheus Guarujá volta a bola, deixa pelo meio de campo, onde está colocado o camisa 2, Murilo pegou, vai Murilo tocou curtinho para Rogério domina, vai Rogério prepara, toca outra vez pelo meio pro Rodney, vem Rodney, deixou mais atrás pro Adrian foi lá, quase, roubou o União Luziense, olha o segundo gol, vai fazer, bateu, pegou o goleiro! Fez grande defesa o goleiro do Uberaba Esporte Clube, a bola foi pra linha de fundo, Guilherme salvou o segundo gol da União Luziense, um presentão, o atacante da União Luziense ganhou. Nossa senhora, pelo amor de Deus, eu já vi time ruim do Uberaba Esporte Clube, já vi. Esse time pode virar o jogo, ganhar de 5-1, subir para a segunda divisão, mas é o pior. Este é o pior time da história do Uberaba Esporte Clube, sem dúvida alguma. Vem o União Luziense para fazer cobrança de escanteio pelo setor esquerdo, preparou, vai embora, bola alçada, levantou, no segundo pau subiu o Paulo Henrique, a bola passou por todo mundo, chega para tentar tirar outra vez pelo meio de campo, o Márcio vem para dividida, ganhou bem agora o Matheus Guarujá, vai embora Matheus Guarujá, tem Vitinho descendo pelo comando, vai Matheus Guarujá, adiantou a bola, chegou, cortou de qualquer forma a zaga da União Luziense, vem pelo meio, a bola se perdeu para a lateral, o juiz dá um arremesso pro Uberaba fazer a cobrança, com 45 já jogados, corridos. Vamos para os acréscimos do primeiro tempo, 1-0 pro time da União Luziense. Aqui a bola tocada pelo setor direito para Murilo, vem Murilo preparou, dominou, voltou pelo meio de campo, vai tentar o cruzamento, vem pelo setor intermediário, Rodney jogou outra vez mais atrás pro Adrian, o Adrian domina, lança pelo setor intermediário, lançou lá pelo setor esquerdo, vai para Caxambu levantou, jogou direto para lateral, arremesso manual. Pois não, Eliabe. 4 minutos de acréscimo, Moura. Olha, Moura, fazer um comentário aqui, nesse contra-ataque do Uberaba, jogador é suplente, torcida, a imprensa pede a entrada do atleta, no mano a mano, 2 jogadores do Uberaba do
lado direito. E ele preferiu fazer a jogada individual. Aí, como você diz, é pra acabar com o pique do Goiás, Moura. Não dá pra... Esse time do Uberaba é horroroso. É horroroso. No primeiro jogo, eu fiz um comentário dizendo que não esperava a confiança, caíram de pau, me xingaram, fizeram o capeta comigo. Eu falei, então tá bom, vou deixar rodar. Olha, é incrível. Pode até ganhar o jogo, mas eu vou te contar. É incrível. É incrível. Agora vem para fazer a cobrança do Murilo mal pelo setor direito, vem Murilo volta a bola com o Edson, dominou o Edson, vamos chegando, 46-30, toca a bola pelo meio, onde está colocado Rodney domina, daí pro Murilo, vem Murilo recolhe, vem embora Murilo tocou mais à frente para Vitinho, para Rodney, ele pega, vai embora Rodney, tentou o Vitinho, aí não tem centroavante, eles jogam bola para a área, ela vai embora e se perde para a linha de fundo. Informação, Ismael de Oliveira. 43 da etapa inicial na cidade de Ubá, é o segundo do Aimoré. Aimoré 2, Santa Ritense 0. Ali vem para fazer reposição de bola o time da União Luziense. Vamos chegando a 47, vamos até 49 do primeiro tempo. 1-0 para a União Luziense. O Uberaba tem um jogador a menos, o goleiro foi expulso. E aí não tem atacante porque tirou o centroavante, né? E não vai ninguém lá fazer aquela função. Ali volta outra vez a União Luziense. Vem pelo setor esquerdo, Daniel, correndo pela direita, chega, tira de qualquer forma, Cachambu. A bola se perdeu para a lateral. É arremesso manual para fazer a cobrança. Vai cobrar pela direita, sem pressa alguma. Vai lá o Matheus, sem pressa alguma. Vencendo por 1-0 a União Luziense. Vem Matheus para fazer o movimento de bola. Ele olha a colocação de seus companheiros, vai cobrar, vai levantar, vai jogar a bola para a área. Preparou o Matheus. Vai Matheus, levanta, tentou Paulo Henrique, a bola passou, vai lá, chega para tirar de qualquer forma o Edson, a bola ganhou tudo na distância, vem outra vez, vem pelo meio, tenta tirar, Matheus Guarujá joga ali pelo meio, corre também, o Rafinha, a bola se perdeu para a lateral e arremesso manual. Super Casa Bateriais para construção, o cimento é um acabamento, tudo para a sua obra, melhores preços, melhores marcas. Xavier, drogaria e manipulação. Vitrolar, portas e janelas é com a Vitrolar. Ali tenta pelo centro intermediário, vai fazer o movimento de bola ao time da União Luziense, que é vencer por 1-0. Madeireira do Martim será reaberta nesta segunda-feira, lá na Campos Sales, 405 no bairro da Abadia. Pinos, portas, portais, vigas de garapa, roxinho, copiúba, tudo para você lá na Madeireira do Martim. Vem para fazer cobrança de falta, vai partir a bola, levantou o time da União, jogou para a área, tira a zaga do Uberaba, a bola perde do outro lado, vamos chegando ao final, apita o árbitro. Final de primeiro tempo do Uberabão, 1 para a equipe União Luziense, 0 para o Uberaba, nenhum chutinho a gol, é realmente triste. Vamos lá, Eliabe Camargo. Os jogadores vão saindo de cabeça baixa, amor. Jogadores, todos eles. O Uberaba Esporte ali. O técnico já está descendo bem para os vestiários. E ao encontro dos jogadores vem o gerente de futebol, Alex Joaquim. Agora aquela conversa com o treinador. E com certeza vem mudança, viu, Moura? Aqui no aquecimento temos o Carrara e o Filipinho. Filipinho e Carrara já estão no aquecimento final e com certeza vem mudanças no Colorado, que precisa de ter mudanças, coragem e para conquistar esta virada que parece ser impossível, Moura Miranda. Tá certo, tá aí Eliabe Camargo, Ismael de Oliveira. Um joguinho só, agora à tarde, além desse aqui, só a Federação Mineira resolveu peitar a Libertadores da América, né, Ismael? Amor, exatamente, né? Realmente às 17 horas, temos no Maracanã, Palmeiras
e Santos decidindo a Libertadores de América. Portanto, termina também nesse exato momento na cidade de Ubá. O Aimorés vai considerando ao primeiro lugar, está derrotando a Santa Ritense por 2-0. 2 para a Aimorés, 0 para a Santa Ritense. Intervalo no Berabão. Uberaba 0, União Luziense 1. Resultados que colocam o Aimoré com 13 pontos na primeira posição, já se garantiu. Aí segundo, União Luziense com 12 também vai se garantindo. Mas ainda tem 45 minutos para o Uberaba tentar reverter essa situação, né? Olha, alguns jogos ainda. Além desses jogos, às 17 horas teremos aí Palmeiras e Santos, pela Série B, né? A Série B, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, já começando, Floresta em Mirassol, a decisão também. A decisão também na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. 17 horas tem Remo e Vila Nova de Goiás. Primeiro jogo, o Vila ganhou de goleada. Tá certo? Portanto, em Belara, tem internauta aí, aliás? Não tem não? Então mandar um abraço para isso, vocês, os internautas que realmente mandaram para nós aqui aquela mensagem. Tá mandando aqui para o Wesley, né? Lá de Cuiabá, Wesley Sintonia. Vamos ver se vira, né, Wesley? O João Vicente também, o Gilson aí do bairro Fabrício, sempre na sintonia. O Edson José de Nova Andradina, lá no Mato Grosso. O Lélio Cipriano, grande Lelinho. E o Magela Ribeiro também. Está conosco na transmissão. No Facebook, né? A comunidade Bela Vista, Venança do Espírito Santo, João Paulo também. Vamos se vira, Colorado. Vamos aí, tem alguém aí? Vamos lá. Aqui é o Osto do Nova Era. Vamos subir, hein, Colorado? Um abraço aí, Moro. Pra você aí. Tamo aqui na torcida. Janaína, Rosa e Eurípides. Um forte abraço aí. Boa tarde, Ismael de Oliveira. Boa tarde, Moura Miranda. Boa tarde, toda a equipe da Rádio 7 Colinas. Colorado hoje vence de 2-0. É o Benito aqui do bairro Fabrício. Um abraço para todos vocês. Isso aí é normal, Júlio. Isso aí é normal. O Beraba tem que ter paciência para furar a defesa deles. Moura, um abraço e boa transmissão para você. É o Alair. Olá, Moura Miranda, equipe da 7. Seja bem-vindo, Moura. Sua narração é um sucesso. Explode coração pra nós, pelo amor de Deus. Vamos sair dessa terceirona. Não aguento mais o Uberaba nessa. Um abraço, Sebastião da Badia. Tá certo, aí os nossos internautas participando. Vamos voltar ao estádio João Guido Berabão, para que Moura Miranda, Júlio César, Eliabe faça uma análise. O que foi esse primeiro tempo de União Luziense 1, Uberaba Esporte Clube 0. Alô, seu Júlio, alô, Mourão. Alô, Ismael. Então aqui de volta, aqui ao estádio Uberabão, intervalo de jogo de 0 para a equipe do Uberaba, 1 para a equipe da União Luziense. Gol marcado pelo Paulo Henrique aos 20 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. 1-0, fez 1-0, pênalti cometido pelo Caxambu. Aí o Paulo Henrique cobrou no alto, fez 1-0 e União Luziense vai vencendo. Estamos no intervalo. Na sintonia da Rádio 7 Colinas, te ouvindo junto com a Edna e Henrique Natali, o doutor José Natali, torcendo pelo USC. Tá difícil, viu, doutor? Doutor, o negócio tá complicado. O negócio tá fácil, não. Uberaba Esporte Clube, sem iniciativa, nesses primeiros 45 minutos. Foi um time que a gente esperava que ia tomar a iniciativa do jogo, ia para cima da equipe da União Luziense, buscar o gol desde o início, buscar a vitória desde o início. O que nós vimos foi só a equipe da União Luziense chegando ao gol da equipe do Uberaba com perigo. 5 minutos para a equipe da União Luziense. Olha, jogador da equipe da União Luziense subiu sozinho, o camisa de número 9, o Paulo Henrique, só que por sorte ele cabeceou para fora, isso com 5 minutos de jogo, e o Uberaba só assistindo. Para se ter uma ideia, o Uberaba cometeu a falta no lance do pênalti aos 18 minutos, foi praticamente a primeira falta que o Uberaba fez no jogo, aos 18 minutos, no pênalti. Aí, pênalti convertido pelo Paulo Henrique.
O goleiro Diego, aos 34, fez uma falta, teve que sair na sua intermediária para interceptar o ataque da equipe da União Luziense. Se ele não faz isso, o jogador passaria pelo goleiro e faria o gol tranquilamente. O Eliabe disse que não iria em direção em gol. Ele só deu um toquinho de lado, ia tirar do goleiro e partir para dentro. E tocar de fora da área, ele poderia tocar para o gol tranquilamente com o gol vazio. Então, ou seja, o goleiro fez a falta, foi expulso corretamente, foi expulso o goleiro Diego. E aos 34 minutos, e curiosamente, essa foi a segunda falta que o Uberaba fez no jogo. Olha, como que pode, gente? Um time que precisa da vitória, precisa ganhar. Não pega, não chega, não aperta a marcação defensiva da equipe da União Luziense. O Uberaba não tem atitude. Nesses primeiros 49 minutos, foi um time sem atitude dentro de campo. Torcedor, para você ter uma ideia, o Uberaba não deu nenhum chute a gol. No gol da equipe da União Luziense. O goleiro Thales foi um mero espectador, um mero torcedor. Sabe? A única coisa que ele fez foi cobrar tiro de meta. Absolutamente mais nada. Sabe? Olha, aí é muito pouco para um time que precisa vencer. O Uberaba, eu não vejo para o segundo tempo perspectiva de conseguir virar o jogo. Não vejo. A não ser que mude muito a atitude do Uberaba, muito a pegada no campo defensivo, aperte o setor defensivo para provocar pelo menos um erro do time adversário. Nem isso o Uberaba faz. De tentar fazer com que o setor defensivo da equipe da União Luziense erre. Eles estão tranquilos. Giram a bola de um lado para o outro, a bola passa pelo meio campo, gira de um lado para o outro e pronto. E tem o total domínio do jogo a equipe da União Luziense. Total domínio. Então, precisando ganhar o jogo. O goleiro Diego foi expulso. Aí o Paulo César Catanossi tira o Jonathan Figueiral, que era o atacante de área, que era o centroavante. E depois ficaram alçando bola para a área. Pro Matheus Guarujá, que tem 1,5 m. O Vitinho, que tem 1,5 m. E vai querer que eles façam gol de cabeça? Eles não são o Romário, não. O único jogador que tem 1,5 m que faz gol de cabeça é o Romário, que já parou já de jogar tem muito tempo. Olha, então a situação do Uberaba é essa. Vai vir com alteração. 2 alterações, inclusive. 2 de uma só vez. O Uberaba vai subindo e vamos ver. Vamos ver se vai ter. Tá ali o Alexandre e o Carrara, os dois batendo bola. Então os dois que devem vir para esse segundo tempo, mas o Eliabe aqui vai confirmar os jogadores que devem vir aí para o segundo tempo, Eliabe. Júlio, olha, Júlio, realmente. Fala, Ismael. Pois é, você está abordando. Eu acho que infelizmente a pandemia atrapalhou muito. Até porque esse time do Uberaba ficou muito trancado, né? Em virtude da pandemia, não deu para acompanhar treinamento, não deu o torcedor ir acompanhar lá no CT, não deu para a imprensa acompanhar. Então, realmente é um time praticamente desconhecido, né? Para nós, mas cada dia, né? Cada jogo a gente viu que esse time realmente tem uma limitação muito grande. Pelo menos 2 jogos que eu acompanhei, eu vi que tinha uma limitação muito grande. Vamos torcer para que o Uberaba possa virar no segundo tempo, vir realmente com a faca nos dentes, com o coração na ponta da chuteira e reverter essa situação para que dê uma satisfação para a diretoria, para o torcedor. Tempo teve, o Uberaba teve muito tempo para montar, contratou o Alex Joaquim aí com antecedência de 3 meses, pagando ele para montar essa equipe. A equipe até agora não fluiu, né? Então, você falou, Ismael, o time tá precisando de ganhar, tira o centroavante, aí fica muito mais complicado. Pois não, quem chamou? Não, deixa eu pegar também aqui a opinião do Guilherme Sena, que tá aqui acompanhando, logicamente observando. Eu acho o seguinte, não tem justificativa para esse time do Uberaba. Você que transmitiu os 2 últimos jogos do Uberaba, a verdade é uma só, o time é muito ruim.
esse time, a única coisa certa que o Uberaba fez nessa fase de preparação foi pegar jogos, treinos contra o Flamenguinho. Que se pega jogo, treino contra o Bom Sucesso, contra o Fabrício, contra o Atlético, sei lá, tinha perdido. Por isso que os jogos, treinos foram feitos contra o Flamenguinho, que todo respeito, que merece o nosso respeito como time amador, mas não é nem um time amador de ponta. Então, Guilherme Senna, você que viu esse jogo, não tem justificativa, o time é ruim mesmo. E quando é ruim, não consegue. O Uberaba marcou 4 gols no campeonato. Como é que você quer que esse time de uma hora para outra vai virar de sapo para virar um príncipe do cavalo branco? Não tem jeito, viu, Guilherme? Ó, Moura, você falou no início do campeonato que o Uberaba acertou a preparação, que fez a preparação no tempo exato, que fez a alimentação dos atletas, que correu atrás de patrocínio. E a gente vê hoje que o Uberaba só errou numa coisa, no principal, na montagem do elenco. Você pega o time do Uberaba jogando nesse primeiro tempo. Eu fiz 3 jogos do Uberaba nesse hexagonal. Nos 2 primeiros, o Uberaba teve vontade. Porque quando o time é horroroso, se tem vontade, dá pra salvar um pouco. Que se do outro lado tem um time horroroso também, você ganha na vontade. Contra a Santa Ritense, fez o que fez. E hoje aqui é a mesma coisa. Os zagueiros não dão combate. O lance do pênalti é ridículo, mano. É ridículo. O centroavante dominou a bola. Ele teve tempo pra girar. Você disse na narração. Se ele girar é perigoso. E fez o pênalti. No lance da expulsão, o Júlio tratou muito bem a expulsão. E o seguinte, você pega o meio campo do Uberaba, o Adrian, o 5, o 8, o Rodney. Eles não têm recurso. Eles não são jogador de futebol. Não tem recurso para jogar de volante, é só destruição. O Vitinho e o Matheus Gorujá, eles são maratonistas. Não são jogador também, é só correria. Fica difícil. Aí pro Jonathan Figueiral, coitado dele. E o campeonato inteiro esperando. Quando entrou na titularidade do Uberaba, foi tirado com a expulsão. Então é isso, Moura. O time do Uberaba não tem recurso. Agora o que a gente precisa descobrir é quanto gastou a União, quanto gastou a Emorece e quanto gastou o Uberaba na montagem do elenco. Tá certo, volta o Uberaba, volta a União. Vamos dar modificações no time do Uberaba, Eliabe Camargo. Muito bem, Moura. O Moura o técnico Catanossi, o técnico Catanossi não gostou dos laterais. Saiu o lateral direito, o Murilo, entrou o 15, Alexandre. E saiu o lateral esquerdo, Caxambu, para a entrada do atacante camisa 21, Carrara. As 2 mexidas do Uberaba Esporte. Saiu Murilo, entrando Alexandre. E saiu o Caxambu, entrando o atacante Carrara. 1-0 vence a União Luziense, Moura. Que não mexeu, né? União Luziense é o mesmo time do primeiro tempo, é isso, Eliabe? Exatamente, volta com a mesma formação inicial, Moura. Tá certo, vamos lá pro segundo tempo. Uberaba tem 45 minutos para fazer o que não fez esse campeonato inteiro, hein? Ganhar um jogo, jogar bem, fazer mais um gol no jogo para subir, coisa que ele não fez ainda, mas vamos lá. Ali domina a bola pelo meio de campo, chega para fazer a proteção, recolheu o Alexandre domina, mas já vem Paulo Henrique, pega pro time da Santa Ritense, levantou, jogou na frente, toca pelo meio de campo, chega para fazer o corte, dominando pelo meio o Adrian recolhe, volta um pouco mais atrás, dominando. Vamos pros 45 minutos finais, encerrar isso aqui pra gente e ver Libertadores. O Ismael tem que torcer muito pro Palmeiras daqui a pouco. Animada pelo setor esquerdo, vai o time do Uberaba, pedalou, Matheus Guarujá foi desarmado, ganhou a zaga da equipe do União
União Luziense, vem pelo meio de campo, deixa passar a bola também ali displicentemente o Arilson do time da União, vem pelo setor intermediário, Vitinho deixou, a bola passou, pegou pelo meio, vem Alexandre, tenta a tabela com o Carrara, volta outra vez pelo meio, brigou Carrara, ficou no solo, roubou o time da União, joga a bola para Paulo Henrique, para Hidro vai embora pelo setor direito, vai embora Igor para Paulo Henrique, clareou, preparou, bateu, defendeu Guilherme. Grande defesa do goleiro do Uberaba, que manda seu time pra frente, vem pelo meio de campo outra vez, dominando pelo meio Rapinha joga a bola pelo setor intermediário para Carrara, ele volta pelo setor direito, tentou novamente, vem Carrara, brigou pela posse de bola, chega, tirando de qualquer forma a zaga da Santa Ritense, e a bola se perdeu para lateral, arremesso manual, lá pelo setor direito, vem para fazer a cobrança, Adrien que está agora como lateral, ele vai fazer o movimento de bola, 1-0 para União Luziense aqui no Uberabão. Tentei para cá para PC, foi Uberaba, vem Adrien, dominou, ele deixa mais atrás com Alexandre recolhe, vai arriscar, ficou no solo, o juiz paralisou, marcou falta para o Uberaba cobrar, Eliabe. O Alexandre chegou com vontade, Moura, foi armando o jogo pelo lado direito, mas aí o meio campo da União Luziense não permitiu a sua aproximação, fez a falta. Agora a próxima bola tem Alexandre e também Rafinha, mas agora o Rafinha, aliás o zagueiro Edson, ficou só apenas o volante Alexandre Moura. Vem Alexandre para fazer cobrança de falta para o time do Uberaba, do setor intermediário. Vem para a bola Alexandre, correu, bateu direto para a linha de fundo, tiro de meta sem perigo algum para o goleiro Thales da União Luziense. Auto Center Boa Vista, a mais completa oficina mecânica da cidade, super troca de óleo, alinhamentos, pneus, suspensão, freios, escapamentos e mecânica. Auto Center Boa Vista, Rua Euclides Teles da Silva, 116, no bairro Boa Vista. Auto Center Boa Vista. Ali tentou para cá para perceber outra vez o time da União Luziense, chegou, chutou a bola, bateu no jogador da União Luziense, se perdeu para a lateral e arremesso para o alto. Vamos caminhando para 5 minutos de etapa complementar, 1-0 para a União Luziense. Prepara-se Guilherme para fazer levantamento de bola, vai mandar para o campo ofensivo, vai jogar lá para o ataque, espera que se o Uberaba fica lento dentro de campo, né? Nada daquela raça que a gente esperava. Ali vai embora, levantou Guilherme, correu, tentou pegar pelo meio, vai Rafinha, chega com a dividida, vai também Alexandre, entra de sola, ganhou bem por ali, o Edson domina, aí o Edson virou, lançou para a direita, disparou, o Adrien chega, tira de qualquer forma, Vinícius dá um chutão, manda a bola que se perdeu para a lateral, arremesso para o alto. Cebola Restaurante, o melhor almoço de Uberaba, variados pratos para o seu paladar, seja qual for o seu apetite, o Cebola atende muito bem. Olha o Uberaba tentando pelo setor esquerdo, vem para fazer o domínio, partindo para o campo ofensivo, o Matheus Guarujá passou, foi derrubado, o juiz não marca a falta, tira, sai jogando pelo setor intermediário a equipe do Uberaba, mas agora sim, o juiz pega uma falta, essa é bem frontal, a meta do goleiro Thales. Um bom momento para o Uberaba empatar o jogo, Eliabe. Outro bom momento, Moura. Agora o Uberaba tentou uma jogada por dentro com o atacante Vitinho, que recebeu falta. Uma falta perigosa. Próxima bola, tem vários jogadores do Uberaba. Vamos ver quem vai pra batida, viu, Moura? Quem vai pra batida? Já pegou a bola o Rafinha. Próxima bola também tem o Alexandre, tem o Rogério. E agora o Carrara, próximo também a bola, Moura. O Uberaba pode dar agora 5 do segundo tempo, primeiro chute no gol. E é uma falta frontal, muito boa, pode acontecer o gol de empate. Vamos lá, prepara o Carrara para fazer a cobrança. Jogador experiente, pode acontecer o gol de empate, que daria vida nova para o time do Uberaba no jogo. Preparado o Carrara, capricha Carrara, preparou, vai pra bola, bateu, pegou na parede Omara, saiu o goleiro Thales para fazer tranquilamente a defesa. Alguém quis reclamar ali um toque, mas o juiz diz que não houve nada, Eliabe.
É um lance muito rápido, né, Moura? Os jogadores do Uberaba pediram a penalidade, mas o árbitro, bem próximo ao lance, já mandou o seguir jogada. Ali tentou bater os Guarujá, erra o passe, briga Carrara, chega para ganhar rapidamente a zaga da União Luziense com Gabriel. Gabriel vem, pingou na frente, vem pelo meio, bola com Daniel. Daniel tocou curtinho pelo meio, pro Matheus Salino, vem pelo meio, Leandro Salino, ele tenta daí pro Paulo Henrique, domina, faz o break, volta pro Ingro domina, ainda Ingro protegeu, vem Ingro, olha a colocação de seus companheiros, tentou passar, vem Ingro, vai derivar pelo setor intermediário, tem pelo setor direito, pedindo a bola, Matheus recolheu, vai Matheus pode tentar, cruzamento, levantou, Paulo Henrique tenta, subiu para tirar na cabeçada, de qualquer forma, Rodney, vem pelo meio, o Uberaba tenta sair jogando, correndo o Alexandre pega, tenta passar, vem Alexandre levanta, joga, vem Rapinha, correu Rapinha vem pelo setor intermediário, tira novamente a zaga da União Luziense e a bola se perdeu para a lateral. Premax Tintas está construindo, reformando, Tintas é com a Premax, as melhores marcas, os melhores preços. Prepara-se para fazer movimento de bola. Outra vez o time do Uberaba já cobrou ali pelo setor esquerdo, ganhou, pegou. O Matheus domina rapidamente. Vai Matheus Guarujá, deriva pelo meio, lança a bola para Adrian procura pelo setor direito para Rodney. Vai para Rodney, tentou passar, jogou na frente pro Vitinho. Vitinho domina, Vitinho voltou. Outra vez pro Rodney, novamente pro Vitinho. Tentou Vitinho, deixa a bola um pouco mais atrás. Chega para fazer a proteção pelo meio. Adrian tocando curtinho para Alexandre tem Matheus Guarujá pelo setor esquerdo, vem Matheus Guarujá, daí para Rapinha, vai embora Rapinha, preparou Rapinha, cercado, correu, bateu para gol, bateu direto para linha de fundo, tirou de meta, Ligabe, tirou de meta para o time da União Luziense, Ligabe. Os jogadores do Uberaba ficaram na bronca com Rafinha. Esperava aquele passe para dentro, Moura. E aí acabou concluindo para gol sem direção. Tranquilidade para o goleiro Thales. Vence a União Luziense 1-0 e formou Drogaria Xavier. Medicamentos e perfumaria. Madeireira do Marquinhos, na hora de construir e reformar, procure a Madeireira do Marquinhos. Marquinhos Caixa d'Água, Marquinhos Rodrigues. Grande Marquinhos está novamente lá na Abadia, na Campos Salles 405. Espetelaria e Costelaria Minha Véia, aquela cerveja de seu paladar estupidamente gelada, lá na Alexandre Barbosa 1229. Ali vem para fazer o movimento pelo meio de campo, na cobrança de arremesso manual, a equipe da União Luziense que vence o jogo por 1-0, precisa só do empate, vence por 1-0 e tem um jogador a mais. Ali vem Thales para fazer o domínio na bola recuada pelo seu time, vai dar um chutão, vai mandar para frente, levantou, tentou pegar Paulo Henrique pelo comando, correu Paulo Henrique, saiu Guilherme para fazer mais uma boa defesa, o goleirinho do Uberaba, hein? Vai lá, Eliabe Camargo, qual é a procedência desse menino Guilherme que entrou no gol e já fez boas defesas, Eliabe? Olha, Moura, é o goleiro da cidade, goleiro que já frequentou as divisões de base do Uberaba Esporte, é filho de um grande amigo, Radir, rodou já saiu do Uberaba, foi para alguns clubes e agora recebeu o convite para fazer parte desse elenco do Uberaba Esporte. Na minha opinião, minha modesta opinião, Moura, poderia ser tranquilamente o goleiro titular do Uberaba, goleiro pronto, goleiro já experimentado, excelente na saída de bola e também na reposição. Mexida no time da União Luziense, Moura. Saiu camisa 11 Daniel, entrou camisa 20 Alasson, camisa 20 já em campo, Moura. É, só para voltar para lá do Guilherme, hein? Fez grandes defesas, 3 grandes defesas. Já é aí candidato sério a melhor do jogo, o garoto Guilherme. Ali domina pelo meio, Rapinha, vai embora, Rapinha, joga a bola pra ninguém, né, Rapinha? Moura. Quem que você viu aí pra dar esse passe, Rapinha? Você tá dormindo, Rapinha? Você é caolho, não tinha ninguém, Rapinha. Pois não, Eliabe. Olha, naquele lance anterior de contra-ataque da União Luziense, o atacante, camisa 9, Paulo Henrique, foi muito maldoso no lance, viu, Moura? Essa defesaça do Guilherme, mas foi arrojado
mas o centroavante foi maldoso, acabou recebendo o cartão amarelo nesse lance anterior que o goleiro fez uma grande defesa, Moura. Aqui vem pelo meio de campo, dominando a bola, a União Luziense, bola pelo setor direito, domina Matheus, vai Matheus, volta atrás, União Luziense toca a bola, o Uberaba tá entregue, Uberaba esperando o tempo passar para pegar a Catarina, cada um vai embora. Olha lá, mas o União Luziense aproveita, tenta para cá para perceber bem. Arilson pelo meio de campo, vem Arilson, chegou, tirou de qualquer forma o Rodney, a bola se perdeu para lateral, vem para a cobrança de arremesso para o mal, já foi cobrado, o Uberaba tenta ser jogando, mas não passa no meio de campo, volta a bola, ganhou ali Rafinha, tenta Rafinha outra vez, agora vai bem, da jogada individual, tem o Carrara pelo comando, volta a bola, tenta brigar, Alexandre, melhor para a União Luziense, volta a bola um pouco mais atrás, quem chega para dominar é o Rafael Lemes domina, tem mais à frente, pedindo bola pelos cortões intermediário, correu por lá, tentou pegar pelo meio, o time da União Luziense brigando pela posse de bola, o Alasson ficou no solo, ganhou bem, dominando o Adrien pro time do Uberaba, tem o Adrien deixa com o Rogério levanta, que coisa, né, meu filho? Tá explicado lá o Rodney, tá explicado porque o Uberaba tá nessa baba, né, Rodney? Que coisa horrorosa! Esse Rodney é horroroso também. Que coisa feia. Ali vem pelo meio de campo, trabalhando a União Luziense, vem Márcio tira o corpo, joga pro setor direito, aonde está colocado o Matheus, vai embora Matheus, arriscou de longe, bateu, a bola vai embora, se perdeu pra linha de fundo, é tiro de meta. Vitrolar, portas e janelas em aço e alumínio, informa pra você, tempo de jogo do segundo tempo do Uberaba. Gravados pelo meu cronômetro, 13 minutos jogados da etapa complementar, está lá no placar da Transportadora 7B, uma empresa uberabense. União Luziense 1, Uberaba Esporte Clube 0. Olha, é o terceiro do Aimoré. O Aimoré faz o terceiro nesse exato momento. Aimoré 3, Santa Ritense 0. Vamos lá com o nosso internauta, Kelvin Klein. Boa tarde, meus amigos. Aqui é o William aqui do Leblon. Eu vou falar uma coisa, o Uberaba pode até classificar, pode até virar esse jogo e classificar, mas eu nunca vi um elenco tão ruim, tão fraco igual esse. Se ele classificar, vai ser de pura sorte mesmo. Porque se depender do futebol, não vai não. A seleção do rádio esportivo. 7 Colinas. Moura Miranda. Sofrendo com o Uberaba. Olha ali a bola cruzada. Primeira defesa agora do Thales. Uma bola cruzada, não foi nem um chute no gol, tá? Uma bola cruzada, ele saiu para fazer a defesa. A União Luziense já sai jogando pelo meio, vem por ali Leandro Salino toca lá no setor esquerdo, não tem pressa nenhuma, o Ingro domina, fica brincando, o time do Uberaba paradão, fica só olhando o time da União Luziense tocando bola. É humilhante, viu? É humilhante. Eu fico pensando, né? O que está pensando o Rui Trida, que é o presidente, que é o cara que bancou aí grande parte das despesas, seus companheiros de diretorias. Olha lá, o Uberaba rouba a bola, pode até empatar o jogo, tentou o Alexandre, mas não conseguiu finalizar, já tirou a zaga. Meu time do Uberaba paradão em campo, nem brigando, olha lá. Fica tocando bola o time da União Luziense, toca pra cá, toca pra lá, o Uberaba não vai em cima, não marca, não briga, é um time totalmente entregue. Ali domina pelo meio, vem o Ingro domina pro Salino recolhe, vem Salino, fica tocando pra cá, pra lá, o Uberaba parado, o União Luziense só tocando a bola. Agora o Uberaba rouba a bola, tentei por cá pra ofensiva com o Vitinho, vai embora Vitinho, pela ponta direita, levantou, jogou na frente, a bola vai embora, se perdeu pra linha de fundo, tiro de meta. Júlio César, passamos de 15 no segundo tempo, faltando pouco mais de 30 para acabar o sofrimento, seu Júlio César. Eu acho que não vai ser mais sofrimento não, Moura. O Uberaba não está sofrendo, o Uberaba está assistindo União Luziense rodar a bola.
é da esquerda para direita, da direita passar pelo meio, vai para esquerda, para direita. Então, e o Uberaba assistindo, pura e simplesmente. Olha, tá difícil. União Luziense não faz o segundo, não faz o terceiro até aqui, graças ao goleiro Guilherme. Senão já era para estar 3, com toda tranquilidade. Mas União Luziense não quer ampliar. Pode pagar caro por isso, né? Vamos ver se esse Uberaba acorda, porque temos aí 30 minutos mais os acréscimos, mas está muito difícil. Eu vejo, se o União Luziense apertar um pouquinho, faz o segundo, do que o Uberaba chegar ao primeiro. Confesso que em 50 anos talvez seja a pior apresentação do Uberaba, melhor time do Uberaba que eu já vi. Olha embora, vai embora a equipe da União Luziense, vai o Ingro, entrou na área, correu, bateu, pegou na zaga, voltou, a bola pensou de novo, voltou novamente para o Ingro, tentando o segundo gol. A União Luziense, ainda Ingro protege, volta um pouco mais atrás, deixa com o Matheus, ele volta no meio de campo, levantou pro Ingro, domina, tenta passar pelo seu marcador, ainda o Ingro recolhe, tocou, olha o Matheus, vai embora, entra na área, pinta o segundo gol, bateu cruzado, tirou a zaga. Chega Rafinha para pegar pelo meio de campo, tenta Rafinha, jogada individual, vai embora Rafinha, ele prende pelo setor esquerdo, tentou cruzar, chutou a bola em cima da zaga, tirou o time da União Luziense, já domina de novo, vem lá, Ingrid domina, Ingrid toca curtinho pelo meio, fica tocando para Arilson, Arilson recolhe, daí pro Alisson, o Alisson voltou da direita pro Matheus, vai embora Matheus, olha, parece aqueles treinos, né? Treino, tá um verdadeiro treino. Ninguém nem corre. Ali pega pelo setor direito, tentou União Luziense, a bola se perdeu para lateral, arremesso manual. Super Casa Materiais para construção, do cimento ao acabamento, tudo para a sua obra. Djalma Castro Alves, 2090. Antes de comprar medicamento, consulte a Xavier, drogaria e manipulação. Ali vem pelo setor direito, tenta sair jogando Uberaba. Vem o Rodney que está pela lateral direita. Vem o Rodney, volta mais atrás, deixou com o Edson. Edson domina, Edson deixa a bola curtinha pelo meio, o Adrian lança pelo setor esquerdo pro Matheus Guarujá, vai Matheus Guarujá, passou, Matheus Guarujá vai embora, lançou, tentou, Rapinha, chega pra ganhar, Alasson ganhou, deixou pro zagueirão, dá um chutão, a bola se perde pra lateral, é arremesso manual e vem aí mais 2 mudanças no Uberaba, Eliabe. Exatamente, Moura, vai sair no camisa 7 Vitinho, para a entrada do camisa 16, Felipinho, camisa 16, já em campo. Vai sair também o Rafinha, aliás, entrou em campo, Moura, não sei. Rafinha saiu camisa 10 para a entrada do camisa 19, Bruninho, camisa certo, mais 2 mudanças já em campo. Mais 2 mudanças do time do Uberaba. Ali o Uberaba tenta ir pro tudo ou nada. O gol ali tira de qualquer forma a zaga do União Luziense. A bola voltou pelo meio, o juiz já paralisou e marcou falta. Vamos chegando a 20 minutos da etapa complementar. 1-0 para a União Luziense. Vem para fazer movimento de bola. Lá o goleiro Thales preparou, Thales levantou, jogou, deu um chutão para frente, correu, subiu, tentou pegar ali o Matheus Guarujá, não conseguiu pegar, voltou bola. Olha a União Luziense fechando com o Ingro, saiu o goleiro, tocou, tirou em cima da risca. O Matheus Guarujá evitou o segundo gol da União Luziense, Eliabe. Exatamente, Moro, contra-ataque, pegou o Uberaba no contra-ataque, aí o atacante Alisson, olha, faltou um pouco mais de força na bola, fez tudo correto, na batida da bola, muito devagar, aí o Matheus Guarujá colocou para escanteio, vem Matheus na batida. Vem Matheus do time da União Luziense, bateu uma bola, bateu na zaga, voltou outra vez, volta a União Luziense, chega pegando lá pelo setor esquerdo para fazer o domínio. Vinícius dá um chutão, mandou para a área, subiu o zagueirão, tá lá dentro da área, olha lá, vai até os zagueiros da União Luziense, foi para a área, tentou pegar, mas pode tomar agora um contra-golpe, não conseguiu dominar o Uberaba, veio para com o Matheus, pelo setor direito, levantou, tentou Paulo Henrique, tirou o Edson, ganha altura, ganha distância, voltou outra vez, vem pelo meio, ganha lá
novamente a zaga da União Luziense pelo meio de campo. Matheus bateu, rebateu, voltou, vem pelo meio. O Alisson sofreu falta, o juiz paralisou e marcou falta contra o time do Uberaba, Eliabe. O Alexandre foi agora maldoso, viu, Moura? Foi no corpo do jogador da União Luziense e, portanto, cartão amarelo para o camisa 15, Alexandre. Tá amarelado e uma falta que pertence à União Luziense, que ganha o jogo, ganha tempo e vai ganhando a vaga no módulo 2. 1-0 vence, informou Auto Center Boa Vista. Honestidade com compromisso. Vem para cobrança de falta, Matheus, pro time da União Luziense. Levantou no segundo pau, foi lá, tentou Paulo Henrique, a bola foi para a linha de fundo, o juiz deu apenas tiro de meta que favorece o Uberaba. Transportadora 7B, empresa uberabense que leva e traz cargas com rapidez, segurança e pontualidade. Uma empresa do Grupo Eletrotécnica. Super Casa Materiais para a construção, do cimento ao acabamento, tudo para a sua obra. Chegamos à metade do segundo tempo, 22 minutos e meio jogados, 1-0 para a equipe da União Luziense. O Uberaba precisa ganhar o jogo. Ali vai para o campo ofensivo, correu falta sobre o Filipinho pelo setor esquerdo, Eliabe. O zagueiro Rafael Leme chegou empurrando o pequeno Filipinho. Uberaba tem a oportunidade de cobrança de falta. Filipinho, próxima bola. Pode ser agora, Moura. A esperança do Colorado do Filipinho. Um bom momento para empatar o jogo, né? E depois tentar no coração, tentar na pressão, esse milagre que é virar o jogo, né? Vamos ver, uma boa cobrança de falta pelo setor esquerdo. Prepara-se o Filipinho, vai embora, Filipinho chutou na barreira. Tinha dois jogadores na barreira, ele acertou. Ali agora bateu pro gol, saiu o Thales para fazer agora a defesa. Tirou o Thales, faz banda a bola lá pro campo ofensivo. Vai embora pelo meio de campo, tenta Alisson. Alisson tentou passar, não passou. Voltou outra vez pelo meio, brigou, fez a falta que favorece o time do Uberaba. Já foi cobrado rapidamente pelo Filipinho. Filipinho deixando pelo meio, onde está colocado o Adrian. Adrian lançou mais à frente, corre Bruninho pegou, abriu lá pela direita, onde está Rodney recolhe, voltou outra vez pelo setor intermediário, bola para o Adrian domina, vai embora Adrian, tem pelo setor esquerdo, Matheus Guarujá domina, ainda Matheus Guarujá voltou, pouco mais atrás, deixando pelo meio, aonde está o Filipinho abriu, o time do Uberaba toca a bola, União Luziense só cerca, deixa o tempo passar, vem pelo setor direito, Alexandre vai como se fosse ponteiro, ainda Alexandre, chegou, deu um bote, tirou Vinícius, jogou a bola que se perdeu para lateral, já cobrou o Alexandre tocando para Rodney mais à frente para Filipinho, vai arriscar de longe, bateu, o goleiro pegou, largou, saiu para fazer a defesa, segunda finalização do Uberaba no jogo, quase 25 minutos da etapa complementar, você ouve, 7 Colinas, 101.7, uma liderança que ninguém discute. Ali vai o time da União Luziense para o campo ofensivo. Olha o Matheus tocou bem para Alisson jogou mais à frente pro Ingro domina, faz o break, levantou, tem pelo meio o Arilson para Alisson, tentou passar, vai tentar, pinta, cerca a zaga do Uberaba, a bola é devolvida no meio, foi lá, o Salino deixou a bola passar, o Carrara dominou, tentei Carrara pela ponta direita, vai embora Carrara, tenta pegar, vai embora Carrara, disparou pela ponta, desequilibrado, falta, marcou falta pro Uberaba cobrar, Eliabe. A falta existiu. Carrara entrou com muita vontade, muita disposição, ele, o Bruninho, boa jogada do Carrara agora, velocidade, e aí o sistema defensivo do União Luziense fez a falta. Mais uma vez o Uberaba tem a oportunidade de buscar um empate no jogo, Moura. Veio o Uberaba, quem sabe um empate a essa altura dá esperanças, né? O time não ajuda, mas um golzinho ajuda muito.
prepara-se para fazer a cobrança, lá pelo setor direito, vem Bruninho para cobrar, vai levantar, vai jogar a bola para a área, o Uberaba vai todo por campo ofensivo, preparou, levantou, jogou, mas jogou na cabeça do zagueirão, voltou outra vez pelo meio, Alexandre chutou, pegou na zaga, volta pela ponta direita, agora o time do União Luziense fica lá atrás, só cercando, levanta a bola, Matheus, o Mateuzinho agora virou zagueiro, ele que era ponta esquerda, agora é o único zagueiro, ali tenta o time do Uberaba para o campo ofensivo, Rodney perde a bola, ganhou o Ingrid, tentou passar, o Uberaba retomou, brigou pela posse, volta o Uberaba, ganha com o Alexandre, vem embora Alexandre deixa mais pro Matheus do Guarujá domina, joga pelo setor direito, pro Bruninho, vem embora Bruninho, tentou a pinta, passou pelo seu marcador, vai Bruninho, cruzou, tirou a zaga, volta outra vez Alisson domina, ainda Alisson lança pra Ingrid volta lá atrás pra Matheus recebeu, vai embora Matheus dá um chutão, manda pra frente o time da União Luziense, agora volta tudo, né? Fica lá no seu setor defensivo, cercando, deixando o tempo passar, a vitória lhe garante a classificação, se tomar o gol de empate ainda pode se classificar, então tá lá atrás, tá chamando o Uberaba para ficar lá e quem sabe tentar um contragolpe, ali vem pelo meio de campo, o Uberaba dominando a bola com o Alexandre recolhe, deixa com o Edson novamente, mais à frente pro Rodney, dominou pro Adrian pro Rodney, pelo setor direito, outra vez pro setor intermediário, tentou o Adrian, passa, joga na frente, tira a zaga, manda a bola, olha lá, dispara Paulo Henrique, vai embora Paulo Henrique no contragolpe, entrou na área, tocou, gol! Acabei de falar, União Luziense chama o time do Uberaba para aquele contragolpe fatal, não deu outra, foi lá o pesadão Paulo Henrique, ganhou da zaga do Uberaba no contragolpe, da saída do Guilherme, ele mandou pro fundo do gol, lacrando, parafusando, pregando o caixão do Uberaba Esporte Clube. 2-0, ainda não será neste ano, ainda não será desta vez que o Uberaba vai sair do inferno, vai continuar no inferno até aprender a disputar campeonato de acesso, campeonato de terceira divisão. E aí, Eliabe Camargo? Você desenhou muito bem, Moura. Contra-ataque da União Luziense fatal. Paulo Henrique foi colocado na corrida, ganhou de 2 zagueiros. E aí não teve muitas dificuldades na saída do goleiro Guilherme, empurrando para o fundo das redes, fazendo 2-0 para a União Luziense. Oferecimento de Cebola Restaurante. Quem conhece, não discute, Moura. Tá certo. Vamos lá pro tempo técnico, pessoal. Tomando uma aguinha, né? O que o Catanossi vai falar? Vai falar que o time é ruim demais. Júlio César de Oliveira. Nunca tinha visto um time ruim assim. Pode ter algum por aí ao longo que empatou. Pior, não tem jeito. Como montam um time tão ruim? Como o Alex Joaquim, que foi contratado para montar um time. Como o Catanossi, que foi contratado para montar um time. Como esses profissionais do futebol conseguem montar um time tão ruim. Time ruim como esse era montado aqui no Uberaba com jogadores amadores. Aliás, time ruim como esse não. Time melhor do que esse se montava aqui com futebol amador. Júlio César de Oliveira. Você ainda há pouco, Moura, fez uma comparação com a questão dos jogos treinos, que o Uberaba jogou com o Flamenguinho, né? Ganhou, empatou o primeiro tempo, depois no segundo tempo, mudança total, acabou ganhando o jogo. Mas é aquele negócio, você citou, falou, não, se fizesse um jogo contra Bom Sucesso, contra o Atlético, contra o Fabrício, perderia. Não perderia não, Moura. Seria goleado.
seria goleado por esses times. Perderia se jogasse contra o Bom Retiro, se jogasse contra o América, contra o Parque das Américas, contra o Vila Esperança. Aí perderia esses jogos, sabe? Contra o Barcelona, perderia. Contra esses de ponta que você citou ainda há pouco, seria goleado Uberaba. Eu, nesses 33 anos que eu estou contigo, e acompanhando muitos anos desses, acompanhando o dia a dia do Uberaba, eu nunca vi também algo tão ruim, sabe? E com pessoas que montaram um time que conhecem do futebol mineiro. Catanossi conhece o futebol mineiro, Alex Joaquim conhece o futebol mineiro. Esquece a diretoria, Moura, porque a diretoria ela não tem culpa nenhuma na formação desse grupo, não. Porque ela colocou nas mãos do Alex Joaquim, do Catanossi, a formação do grupo. A responsabilidade é única e exclusivamente dos dois. A diretoria é uma diretoria inocente em termos de futebol. Honestos, trabalhadores, amantes do Uberaba, mas não tem malícia, não tem vivência, não tem nada pro futebol profissional. Rui Trida é um cara extraordinário, todos os outros diretores, o Barranco, todos eles. O Constantino não é nem a parte do futebol, a parte dele é a parte médica, ele é nota 10, mas todos esses outros diretores do Uberaba Esporte Clube, gente muito boa, né? O Antônio Luiz, o Túlio, todo mundo é gente boa, gosta, dedicado, não tem malícia, não tem a malandragem que às vezes o futebol profissional precisa. Acreditam, eles acreditaram na comissão técnica, eles acreditaram no tempo de preparação, eles acreditaram nos jogadores que foram contratados. E eu fico pensando, como é que o Alex Joaquim, o Catanossi, vão olhar no Rui Trida na hora que acabar esse jogo? Como eles vão despedir para ir embora? Provavelmente vão dizer, olha, desculpa, não deu certo, não era isso que esperávamos. Mas isso não resolve. Esse negócio de... Bom, depois a gente vai ter que falar muito sobre isso aí na próxima semana. Ali uma falta pro Uberaba cobrar, vai cobrar pelo setor esquerdo, levantou, foi lá tranquilamente o goleiro Thales para fazer a defesa. Pois não. O Santa Ritense, aquele que ganhou do Uberaba de 3, tá perdendo de 3, agora errou um pênalti, né? Errou um pênalti agora, chutou pra fora, nem de pênalti conseguiu fazer o gol na Aimoré. Continua 3-0 pra Aimoré. O Miquelino, Moura, tá lá na Caldense, tá lá na sintonia, ouvindo, né? Torcendo pro Uberaba. Miquelino, não tá dando, Miquelino, realmente tá perdendo, né? Mandar um abraço também para o Adamar Gomes, lá da Clube de Patos de Minas, ouvindo a gente aqui pela internet, Moura. O Uberaba vai vivendo o pior momento dos seus 100 anos. Nem quando ele caiu outras vezes para a terceira divisão, como caiu lá em Patrocínio, como caiu lá em Nova Serrana, mas não é um time não foram times tão impotentes como esses. E eu fico pensando aqui comigo, esses jogadores, eles têm que procurar um emprego, procurar alguma coisa. Vou viver de jogar futebol como? Não conseguem, não vão conseguir nunca nem sobreviver, porque estão muito abaixo do nível ruim do futebol. Pois não, Ismael? Mais um gol, é do Aimoré. Agora Aimoré 4, Santa Ritense 0, lá no estádio, na cidade de Ubá, Chuteiras Pataus, fabricadas em Uberaba e vendidas no Brasil inteiro. Compre Mataus por preço de fábrica na loja da Bom Retiro com Sacramento. Atenção, torcedor, Xavier Drogaria Manipulação informa pra você, tempo de jogo no segundo tempo do Uberabão. Cravados 35 minutos jogados da etapa complementar. Está lá no placar da Vitrolar
portas e janelas em aço e alumínio. É, Mineiro da terceira. Aqui Gravados 35, agora chegando a 36, 2 para o União Luziense, 0 para o Uberaba. É, Mineiro da terceira divisão, Aimoré 4, Santa Ritense 0, mas Aimoré vai conquistando o título da terceira divisão. Internauta aí, Kevin, vamos ouvir. Boa tarde, Ismael, Júlio, Moura e Marcelo Oliveira. Uma satisfação voltar aqui no Dion das 7 Colinas. Ô, Moura, tá difícil, hein? Tá difícil. Vou dar uma receita mirabolante aqui. Mete o Rogério aí de meia esquerda aí, na ponta esquerda e meia esquerda, pra criar atividade, né? Meter bola no centroavante. E coloca algum desses atacantes aí pra acompanhar o lateral. É o jeito, falta criatividade demais nesse meio, na sua narração aí. Um abraço, vamos lá, USC. É, Marcelo, tá difícil, né? Na hora que o Marcelo gravou, até a hora que rodaram, né, passou-se alguns minutos, já tá 2-0, tá? Não tem milagre nessa altura, faltando 13 minutos para acabar o tempo regulamentar. A dúvida que fica, a pergunta que está no ar, é se o Uberaba voltará a disputar terceira divisão. Será que vai? Essa aqui é a dúvida, né? A hora que acabar isso aqui, nós vamos saber se vai juntar os cacos, né? E como serão os cacos do Uberaba daqui para frente. Saber se essa diretoria vai continuar carregando esse fardo. Se vão continuar botando dinheiro no time ruim desse. Olha o Uberaba ali, bola cruzada, saiu o Thales tranquilamente para fazer a defesa. Vamos chegando a 38, caminhando para 40 da etapa complementar, 2-0 para a União Luziense. E agora acaba o futebol no Uberaba, né? Com essa crise toda, essa pandemia, não vai disputar a segunda divisão, terceira divisão não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer, se vai ter time. É uma situação lamentável, catastrófica, triste. Se não fosse a minha experiência de tanto tempo, eu estaria aqui com meu coração acelerado, mas já esperava, já sabia. No primeiro jogo eu falei isso, que não alimentava nenhuma esperança. Aí caíram de pau, né? É pessimista, é derrotista, não é isso. Tá vendo? Tá aí. Eu quero ver aqueles que me criticaram, aqueles que reclamaram. O que vão falar? Vão ter que meter a viola no saco e ficar caladinho. Aqui tentou Uberaba novamente. Vamos para esses 6, 7 minutos finais, ver o que acontece. A União Luziense vai modificar, vai fazer 2 modificações. Eliabe Camargo. Vai sair o camisa 8, Arisson. Em seu lugar, camisa 13, José Leandro. Tá bom, daqui a pouquinho entra também o 14. Estão saindo 2 na equipe do União Luziense. Saiu também o lateral esquerdo Vinícius, camisa 6, e entrou 14. O 14 é o Matheus, se não me engano. O Matheus. Então tá, dois Matheus, camisa 14, já tá em campo, foi no lugar do Vinícius. E saiu camisa 8, o Arisson, e o camisa 13, José Leandro, também já está em campo, Moura. Tá certo, agora tem 3 Matheus em campo, 2 do time da União Luziense e 1 do time do Uberaba Esporte Clube. Vamos lá, chegando a 40 minutos da etapa complementar, 2-0 para a União Luziense. E aquela pergunta, né? Será que o Uberaba volta a disputar a terceira? Será que eu volto essa cabine aqui num jogo do Uberaba Esporte Clube? Não tem esperança não, mas seja lá o que Deus quiser.
ali vai pro campo ofensivo, o time do Uberaba tentava, tira a zaga da União Luziense, vem pelo meio de campo, domina, tenta pro campo ofensivo, dominou, vai lá Salino, Leandro Salino recolhe, prende a bola, toca, o time da União Luziense vai tocando, olha lá, fechando o Paulo Henrique, autor dos 2 gols, pode fazer o terceiro, ele virou pro Alasson, dominou, tentou girar, chega para tirar a zaga, volta ainda pro Alasson domina, ainda Alasson recolhe, vai lá da linha de fundo, prende a bola, ganha tempo e ganha um arremesso manual que favorece o time da União Luziense, que vence por 2-0, União Luziense. O Uberaba vai morrendo uma vez mais na praia, é mais um ano de fracasso, é mais um ano de decepção, é mais um ano de sofrimento para a torcida do Uberaba Esporte Clube, para aqueles que acostumaram a ver o Uberaba, ou aqueles que mesmo não vendo o Uberaba nos bons tempos, se apaixonaram e amam esse clube. Ali tenta para fazer ali o movimento de bola, mas vai lá o juiz, fica conversando com o jogador do Uberaba Esporte Clube, enquanto esse tempo vai passando, e a equipe da União Luziense tem a bola lá no campo ofensivo, 42 minutos de etapa complementar, o juiz vai lá, dá conselho para um, dá conselho para o outro, vamos ver, vai fazer o movimento de bola, toca na frente, chegou, ganhou, tentou passar ali o Zé Leandro, a bola se perdeu para a linha de fundo, é escanteio que a União Luziense não tem pressa nenhuma em bater, fica lá, vai tranquilamente, deixando o tempo passar, vem para fazer a cobrança o Matheus primeiro pelo setor direito, vai levantar a bola, vai jogar para a área, a União Luziense pode criar ainda oportunidade para o terceiro gol, ali chegou, cabeçada, meteu a cabeça na bola, o Rafael Lemes, ela bateu na zaga, se perdeu de novo, outro escanteio para o time de Santa Luzia fazer a cobrança, vem para fazer levantamento pelo setor direito, vai cobrar Matheus outra vez pela direita, vai partir para a bola Matheus, partiu, levantou lá no segundo pau, Paulo Henrique tocou, subiu para tirar em cima da risca de qualquer forma, Rodney, volta a bola, outra vez Paulo Henrique, a bola passou, olha o terceiro gol pintando, passa por todo mundo, não finalizou, sobra agora com o Leandro Salino, entrou na área, chutou, bateu, rebateu, caiu Salino, alivia, por pouco não perdeu ali, não fez o terceiro gol o time da União Luziense, o Uberaba tenta agora ir no contragolpe, a bola é devolvida para o goleiro Thales, que domina, está jogando, tocando para a lateral, arremesso manual, aos 43:30 jogados, etapa complementar, 2-0, União Luziense, tentei para o campo ofensivo, vem pelo setor esquerdo, brigando pela posse de bola, o Matheus Guarujá, ele tentou o Alexandre, tirou a zaga, a bola se perdeu para a lateral, é arremesso manual, novamente para a equipe do Uberaba cobrar, vem Matheus Guarujá para fazer a cobrança, olha a colocação de seus companheiros, vai movimentar pelo meio de campo do gol, pegou o Bruninho, ele abre, tem pelo setor direito, Rodney, vai Rodney, voltou pro Adrian tentou chutar, bateu mascado, chega para fazer o corte José Leandro, pro time da União Luziense, vem José Leandro, levanta, joga lá pelo meio, olha lá correndo, partindo o Igor, outra vez Paulo Henrique, o artilheiro do jogo passou, foi derrubado, falta, marcou o árbitro Diaby. Falta, o contra-ataque da equipe da União Luziense é muito rápido, viu, Moura? E aí o zagueiro Edson acabou recebendo o cartão amarelo para o zagueiro Edson, e mais uma falta, mais tempo para o time da União Luziense, que vence por 2-0. Vem duas mudanças na União Luziense, daqui a pouco a gente informa, Moura. Tá certo, ali vem para fazer cobrança de falta pelo meio de campo União Luziense, vamos chegando aos 45 regulamentares, vamos ter aí provavelmente 3-4 minutos de acréscimo desnecessário, é bem verdade, o jogo tá totalmente decisivo. Madeireira do Marquinhos, partiu de segunda-feira, na Campos Sales 405, Madeireira do Marquinhos, Premax Tintas, está construindo ou reformando? Tintas é com a Premax. Cebola Restaurante, melhor almoço de Uberaba, Auto Center Boa Vista, a mais completa oficina mecânica da cidade, é Auto Center
Boa Vista, espetaria e costelaria Minha Véia, aquela cerveja de seu paladar estupidamente gelada, espetinhos, costela no bafo, jantinha, cardápio variado, feijoada aos sábados, espetaria e costelaria Minha Véia, Alexandre Barbosa, 1229. Já estamos no tempo regulamentar esgotado, passamos de 45, vamos ver quantos vai dar de acréscimo o árbitro. 2-0 para a União Luziense, que sobe para a segunda divisão. O Uberaba continua no inferno, continua no fundo do poço, continua na rabeira da rabeira, continua na terceira divisão. Esse que já foi o glorioso Uberaba Esporte Clube, hoje saco de pancada, motivo de humilhação. Essa história maravilhosa não poderia ser manchada dessa forma. Ali domina pelo setor esquerdo, protege a bola, Matheus Guarujá, ele vai para o campo ofensivo, Matheus Guarujá toca, joga mais à frente pelo meio, passou o Bruninho, tentou pegar Bruninho, olha a colocação de seus companheiros, vai Bruninho, joga para a área, tira a zaga da União Luziense, ela vem pelo meio, subiu, tentou pegar por ali o Alexandre, não pegou, vem bola com Paulo Henrique, o artilheiro do jogo, levantou, jogou na frente, adianta a bola, chega para cortar o Edson domina, Edson vai na colocação de seus companheiros, vai fazer levantamento de bola, vai jogar pelo meio de campo, enfia pelo setor direito, ali vai embora, o Uberaba tenta descer com o Alexandre toca curtinho pelo meio pro Carrara recolhe, domina, protegeu, voltou mais atrás, tentou passar, vem pelo setor direito, tentou passar, a bola se perdeu para lateral, informação Ismael de Oliveira. Mais um gol do Aimoré, é o quinto. Aimoré 5, Santa Ritense 0, e o Aimoré ainda perdeu uma penalidade, Moura. Portanto, testantes finais, 5 para Aimoré, 0 para Santa Ritense. Sobe com méritos o Aimoré, foi eficiente, sobe com méritos a União Luziense e fica aí juntamente com Santa Ritense, com Poços de Caldas, com não sei mais quem, o Uberaba Esporte Clube, porque camisa não ganha jogo, história não ganha jogo, centenário não ganha jogo. O que ganha jogo é futebol jogado por jogadores competentes. Eu lamento muito a torcida do Uberaba sofrendo, essa torcida entusiasmada, veio para cá hoje, trouxe som, trouxe fumaça vermelha, trouxe foguete, fez a sua parte, a torcida do Uberaba Esporte Clube, mas o time é muito ruim, não tem culpa é quem contratou, quem montou esse time. Esses é que deveriam dar explicações, mas não vão dar. Amanhã é domingo, todo mundo vai pegar o seu dinheiro, vai embora, porque o Rui Trinta vai pagar todo mundo, a diretoria, o Antônio Luiz, o Barranco, o Rodrigão, Constantino, vão pagar todos e eles vão embora, e o Uberaba fica aí na terceira divisão, juntando os cacos e pensando em disputar novamente. Vamos lá, vamos caminhando pro penal, chegando a 49, 2-0 para a União Luziense, toca a bola pelo meio, o União Luziense só fica olhando, o Uberaba só fica tocando, vai acabar já o jogo, vai acabar já o sofrimento, vai acabar já mais essa página triste, negra, na história do Uberaba Esporte Clube. O Uberaba tenta para campo ofensivo, vem embora, tenta para campo de ataque, a bola é cruzada, a Carrara tocou, pega tranquilamente o goleiro Thales, e o torcedor que trouxe os seus fogos para comemorar, quem sabe, o acesso do Uberaba, aproveita e solta esse foguete, porque não vai ficar guardando para quê? Vai acabar, vamos caminhando para 50 da etapa complementar aqui no Uberabão, 2-0 para a União Luziense aqui no Uberabão. O árbitro consulta o seu cronômetro, vai terminar, vai lá, ele conversa com o jogador do Uberaba, fala lá com o Adri, o Uberaba risca, a bola batida para a linha de fundo, vai acabar, vai trelar o seu apito, o árbitro. Acabou onde, Ismael? Acabou na cidade de Ubá, Aimoré 5, Santa Ritense 0, Aimoré campeão da terceira divisão, Moura. Tá certo, aqui o juiz dá mais um escanteio pro Uberaba, né? Vê se vocês fazem um golzinho aí. Apita o árbitro.
acaba o sofrimento, acaba o vexame, acaba mais uma página negra na história do Uberaba Esporte Clube. 2-0 pro União Luziense em pleno Uberabão. Eliabe Camargo. Pois é, Moura, mais um vexame diante aos nossos olhos. Logicamente a torcida não pôde comparecer no estádio, mas mais uma vez o Uberaba não deu conta de cumprir o seu papel e de conseguir o acesso ao módulo 2. Tentei conversar com as palavras com um pouco a voz embargada. Estou muito de cabeça cheia. Qualquer decisão que eu for falar agora, o que eu tomar agora, vai ser através da cabeça quente. Mas eu prometo a vocês que durante a semana a gente conversa pra gente bater um papo do que foi essa competição. Eu perguntei para ele, presidente, de 0 a 9, a possibilidade dessa diretoria continuar. Flora Eliabe, é muito cedo eu poder falar, mas eu te garanto que 50%, porque a gente tem que conversar com o conselho. Palavras do presidente, o conselho do Uberaba sumiu, ele não existiu nessa competição. Portanto, o presidente chateado com aquelas pessoas que prometeram apoio durante a sua campanha, a sua posse como presidente do Uberaba Esporte. Mas a gente promete trazer o presidente ainda essa semana para poder falar, poder esclarecer e dar o seu posicionamento, a sua palavra final. Se continua na frente do Uberaba Esporte ou não. Vou encerrar os meus trabalhos, Moura, tentar fazer algo lá embaixo pra gente tentar falar durante a semana. Grande abraço a você, muito feliz para poder voltar a trabalhar com você novamente. Você passou por essa situação do Covid, graças a Deus você foi liberto. Um prazer também novamente com o Júlio, Guilherme, Ismael e Kevin. Um grande abraço a vocês e aos ouvintes da Rádio Sete Colinas, e sempre dizendo obrigado pela audiência e a confiança na Rádio Sete Colinas. Tá certo, Eliabe Camargo, Júlio César de Oliveira. Já tem Libertadores, já tá quase começando Libertadores. Vamos lá, seu Júlio. Ô Moura, eu até comentava com o Eliabe aqui, é que dos jogos que eu assisti do Uberaba, ou aqui presente no Uberabão ou não, os que eu ouvi pela transmissão da Rádio Sete Colinas, que é a mesma coisa, como se estivesse aqui, o que você traz pro ouvinte, para o torcedor, você é nada mais, nada menos do que os olhos do torcedor aqui no campo. Então é o seguinte, eu não vi nada de diferente. Quando o Uberaba ganhou de 1-0 com gol do Carrara, quando o Uberaba ganhou de 1-0 com gol espírita do Caxambu, quando o Uberaba empatou com o Aimorés em 0-0, e na derrota do Santa Ritense, hoje na derrota aqui do União Luziense, na primeira fase da mesma forma. Então, Moura, situação do Uberaba é essa aí. O time é que é ruim, o time é que foi fraco. A diretoria errou lá atrás. A diretoria que eu falo é a comissão técnica, que não contratou um goleiro experiente, não contratou, ou seja, teve um zagueiro experiente, mas não teve um volante experiente, não teve um meia experiente, não teve um atacante experiente. Faltou aqueles 5 jogadores, talvez só um, que é o Rogério, que eu vejo assim que o Rogério acabou não se comprometendo. É um jogador muito regular. Mas olha o Catanossi, quando o jogador foi expulso, o goleiro, o Diego, foi expulso aos 34 minutos do primeiro tempo, eu disse, tira-se um volante ou um lateral e não o atacante. O Uberaba precisa da vitória. Ele tira o atacante, aí depois do intervalo ele tira o lateral e tira o volante. Ô Moura, ou eu entendo demais de futebol, ou esses treinadores não entendem nada. Das duas uma, não tem meio termo não tem meio termo. Ou eu entendo demais ou eles não entendem de nada. Agora, que dá saudade do time que o Calmon montava, dá. Aí dá. Mesmo aquele time que não subia, mas que chegava até a última rodada, brigando, lutando, correndo, mas enfim,
Ou seja, Uberaba é isso aí, e ponto final, e segunda-feira estaremos falando de novo. Ô Júlio, um momentinho aí, o Eliab tá com o presidente, o Rui Trida, e vai falar aí realmente após essa derrota do Uberaba na classificação. Desculpa um pouquinho, Júlio, vamos ouvir o Eliab. Eliab, tá com o presidente aí? Na verdade, não é o presidente, é o técnico do Uberaba Esporte, o Catanotto, para dar a sua fala, a sua análise do que foi esse jogo do Uberaba Esporte, com algumas mudanças, vai falar um pouco também do que foi a competição. Acabou sendo um pouco abaixo da expectativa do torcida, da imprensa e da própria comissão técnica e diretoria também. Mas eu poder falar melhor